Eu lembro que falava, se vendeu, virou pop. Um dos momentos mais desafiadores da minha vida. Nunca foi pelo dinheiro. No processo de você fazer o que você ama, vai ter coisa que você não ama. Estou aqui com o convidado de hoje, um dos maiores produtores musicais do Brasil, Papatinho. Papatinho, de onde você é? Cara, Você é Rio, né? sou carioca, sou do Rio de Janeiro. Mas de onde? Eu moro no Recreio, construí minha carreira musical toda lá no Recreio, mas nasci na Tijuca. Eu vi que você é de Vila Pô, Isabel, sou de né? Vila Isabel, cara. Você foi no baile do Imperator? Ah, eu era muito novo, mas eu conheço tudo. Eu comecei a fazer show e cheguei a tocar ali no América, no Clube do América. Era. Frequentei o Tijuca Tênis Clube Tijuca, a minha infância inteira. Vocês estão sendo nadador da piscina de feijão. Eu joguei futebol ali também, Ah, no Dente de Leite, na Tijuca ali. Dente de leite, isso aí. Era muito maneiro lá. Ah, legal, Minha infância na tijucano. Tijuca é maneiro, mas tudo que eu construí na música foi ali onde eu moro hoje em dia e tenho também o estúdio, tudo, minha base é lá. Não, aí depois você saiu de lá e foi pro Recreio, né? E lá que eu construí o meu primeiro home studio, né? Na verdade, era dentro da minha casa. E comecei a trabalhar e receber os artistas, mas era muito simples ainda no início. Hoje Quantos eu tenho você tinha? 18 para 19. Foi Eu não quando- sabia que eu ia fazer música na minha vida. Eu Você não, foi fazer... Você é autodidata, né? Que eu vi você é bem eu sou autodidata. autodidata. Tipo, Aí você foi fazendo... música não foi uma coisa que eu planejei. Muito distante disso. E de onde veio? Foi por acaso, porque na verdade, eu sempre gostei muito de tecnologia, sempre fiquei indo atrás das coisas e pesquisando. E eu sou de uma geração onde eu cresci junto com a internet, né? A internet apareceu como uma novidade. Caraca, que maneiro isso Eu aqui. sou de 86, você é de 81. É, A gente ainda pegou a internet Da de escada, 86 né? também. Não, você é de 6, eu sou de 1. Ai, sim. Isso, Sou um isso, pouquinho isso, mais isso, madura, isso, um pouquinho só mais madura. É, exatamente. Como quando eu tinha lá, tipo, 13 anos, assim, a parada meio que era uma... Né, internet. Pô, era, gente. Então, a música também estava sofrendo, o mercado da música estava sofrendo, tava num momento de transição, onde... Mas foi um pouco o ápice do funk, foi onde começou, não foi? Sim, mas na parte, assim, da indústria da música, ninguém sabia o que ia acontecer. Falavam que as gravadoras iam falir porque apareceu o MP3. E os CDs não vendiam, Caraca, é verdade, não cara, vendia mais CD. Lembra que Nossa, CD... MP3, nossa. Então, eu cresci com isso, né? Eu cheguei a comprar CD em loja, mas Pra já ouvir. era... Mas isso, pra ouvir assim, tipo, fã do artista tal, eu vou comprar o CD. Na época, a gente ia na loja pra comprar o CD, às vezes por causa de uma música, né? Pô, Comprava... Só que eu já meio crescendo ali, já meio que acabando essa parada de comprar CD, porque o CD era caro. Era. E surgiu a internet com o MP3. É claro que não é longe de ser o MP3 que a molecada conhece hoje em dia, mas eu conseguia, através fuçando ali na internet, ali, baixar o MP3 e ter a música para escutar. E um pouco depois veio o gravador de CD. Ei, Lembra disso? nossa, gravador de CD, gente. Que aí era Nossa, era o máximo. Que lá era o gravador de mundo, que CD. lá era o mundo. Eu lembro na escola, assim, eu era o cara que tinha todas as músicas. E eu vendia os CDs na escola. Ah, você Eu vendia fazia os CDs. coletânea. Hoje que são as playlists das plataformas, as Aham, playlists, sim, né? eram os CDs. E Caraca. a galera botava uma lista no papel assim, eu quero música tal, música tal. E não só na escola, meus amigos do meu irmão vinham também, iam lá direto. Pô, tu tem todas as músicas aí, que eu ficava baixando. Eu lembro, e Tá assim, ligado? a pessoa virava popular. Mas isso assim, já mostrava praticamente uma... Foi meu primeiro contato com a música, Entendi. mas sem nada a ver. Era uma coisa que eu gostava. E eu gostava de ter as músicas, meio que colecionava e pesquisava e tinha. E era uma forma de eu continuar comprando CDs virgem. Eu comprava CD virgem, o pack, e eu vendia os CDs, né? Aí Eu botava lucrava em naquele cima. rolão, lembra daquele rolão? Comprava o pacote com 50, tinha o pacote com 100. E eu vendia cada um deles, né? Eu copiava as músicas e vendia mais caro, claro, o unitário mais caro, e ganhava um pouquinho de dinheiro em cima ainda. Comprava mais CD e continuava cada vez mais ali o piratão do CD. E era maneiro, foi uma fase assim que, na verdade, eu tava me divertindo, porque eu gosto de ouvir música. Você teve um limite, assim, de... Porque, assim, tem uma coisa muito comum que todo empreendedor... Porque você é um empreendedor... Obviamente, a gente vai falar mais das tuas empresas, né? Mas você é um empreendedor da tua vida. Uhum, Você foi sim. lá e se fez.
E tem uma coisa muito em comum que é o seguinte: todo mundo na infância, adolescência, vendia alguma coisa. Cara, o que foi o gatilho de você vender? Você ganhar dinheiro? Tipo, minha família não me dava alguma coisa? Ou foi o vender pelo vender? Na verdade, eu tava querendo mais movimentar, que sei lá, eu gostava de fazer aquilo. E então eu lembro que eu passava na escola, assim, aí cada um faz uma lista aí do CD que quiser, R$10. Pô, mas isso era muito Entendeu? bom, cara. E eu gostava de fazer, e a maioria das listas eram parecidas. Eu nem tinha que ir muito atrás de músicas que eu não tinha. Que tinha isso. Tudo. Demorava pra baixar uma música na internet. Às vezes ficava a noite, o dia inteiro, 2 dias. Bem no início do MP3, do Napster, os programas de download. Nossa, e com esses programas de download meio que deixaram o mercado da música meio que confuso. Porque todo mundo começou a consumir o MP3, só que o artista não ganhava dinheiro com o MP3 baixado. Era pirataria. Pirataria. E falavam que as gravadoras... Eu cresci ouvindo isso. A gravadora vai acabar, porque como agora ninguém consome mais CD, a gravadora vende CD e tal. E eu cresci com isso, mas sem pensar muito nisso. Foi tudo por acaso, como eu falei. Eu era bom na escola em matemática. Eu era bom... Tinha facilidade com o número. Então, eu achava que tinha que ser alguma coisa relacionada a isso. Eu não tinha noção. Então, eu quis fazer um curso de contabilidade, porque Você na minha cabeça... Começou faculdade ou curso? Comecei a fazer faculdade. De contabilidade. Só que eu fiz só logo no início, meio que já... Foi quando eu comecei a fazer música. E eu já percebi que não era pra mim. Mas você tinha o quê? Uns 20 anos? Não, muito novo, cara. 16, 17. Mas tu já entrou na faculdade eu terminei com 16 anos... 16 para 17, fiz 17 no final do ano, em novembro, e 17... Sendo que com 17 anos eu parecia ter 13. Eu era muito molequinho. Você devia ser mais eu estudei lá no centro do Rio, lá e tal. Eu chegava lá no centro, todo mundo arrumado, né, de terno, e eu, tipo, Você de estava onde, bermudinha. Pedro II? Não, na Cândido Mendes, na Rua da Assembleia. Pô, eu estudei na Cândido. Sério? Na Rua da Assembleia, número 10. Rua da Assembleia, o CAN. Isso aí. Assembleia 10. Eu fiz direito lá, só que eu fiz direito. Lá era mais direito, mas tinha outros cursos e tal. Eu cheguei a estagiar não como contador. Eu entrei como um estagiário de contabilidade, mas na verdade eu só... Aí você começou a fazer as músicas lá pro Não, sim, quando eu comecei a fazer música, eu já estava trabalhando e estudando outras coisas. Não tinha nada a ver com... Como eu falei, eu lembro que eu trabalhei no Comitê Olímpico Brasileiro fazendo credencial. Trabalhava fazendo crachá. Chegava de cedo lá e saía à noite... fazendo credencial, cadastrava a pessoa que ia ter os Jogos Pan-Americanos. 2007. Então, um ano antes, tem todo aquele preparo lá. Então, cadastrei muita gente, eu e mais 2 moleques. Eu até falo com eles hoje em dia, assim, é engraçado, sabe? Eu lembro que tava fazendo crachá lá. Mas aí nessa época, então, assim, porque do CD até você fundar lá com teus amigos a Cone Crew, né? Uhum. Foi em 2006. Então, foi exatamente nesse ano que eu comecei a fazer beat de rap. Os beats, assim, foi assim... Eu tinha contato com os CDs e tal, e eu via as músicas da galera toda. Sabe? Só que eu não fazia música, também não estudei, não tinha nenhum instrumento na minha casa, e na minha família também não tinha ninguém que tocava instrumentos. Eu não tinha uma referência de que isso era um trabalho. Sabe? Tanto que eu comecei a fazer música do meu jeito lá no computador, lá nas minhas gambiarras, lá do meu jeito que eu fazia, e passei a vir a ser um produtor musical, mas eu tinha meio que até vergonha de assumir isso. Por quê? Porque... não era a parada, né? Tudo que eu tinha de referência, assim, isso não era um trabalho. Era, sabe? Era tipo eu faço um uns hobby. beats, uns beats no computador ali. Beleza, mas trabalha com o quê? Porque não tinha um mercado para aquilo também. Ninguém ganhava dinheiro fazendo aquilo. Pelo menos eu não conhecia, não tinha ninguém. Então era uma coisa... O que te motivava a fazer? Bom, eu comecei, eu ouvia bastante rap, principalmente lá de fora, Tupac, Snoop Dogg, Dr. Dre, toda essa galera de Los Angeles, assim, principalmente a cena toda de Los Angeles, eu era viciado, tinha os CDs também, alguns originais, né, todos. E eu lembro que tinha um DVD, o The Up in Smoke Tour, que era o DVD que o Dr. Dre reuniu o Eminem, Snoop Dogg, toda essa galera, e a gente ficava assistindo esse DVD direto. Eles eram, tipo, super-heróis pra mim. Não, o Eminem, porra, o Eminem fez história, né? E o Dr. Dre, ele era o cabeça dessa galera. Era o cara por ele trás, era o produtor, né? ele fazia os beats, ele que descobria artistas. Então ele era a minha maior referência, sempre foi. Caraca, Dr. Dre e tal. Então eu tinha conhecimento que existia essa função, só que no Brasil era algo muito distante. O Dr. Dre, sabe, tipo, o que ele fez e tal, eu reconhecia, mas sabia que era longe da minha realidade, né?
que eu era lá, tá estudando pra ser, sei lá, alguma coisa Contador. qualquer. Entendeu? Aí, cara, foi um... Começou a rolar na Lapa as batalhas de MCs, que era ali perto até do centro, ali onde eu tava toda hora. Ali nos Arcos da Lapa. Era os Arcos da Lapa ali dentro da Fundição Progresso, às vezes era nos Arcos da Lapa, e a gente ia junto, eu com os moleques, com meus amigos. A gente ia de ônibus lá pra assistir e tal. Os moleques começaram a rimar, escrever. O Sert, que é um meu amigo de infância, um dos integrantes da Cone Crew, começou a escrever rap, entendeu? Ele me ligou um dia e falou, ué, pô, tô escrevendo umas rimas aqui. Eu, pô, até ri assim, né? Ah, que isso, cara. Então mostra aí. Aí ele mostrou pra mim no telefone mesmo, assim, cantando, rimando. Aí eu falei, pô, maneiro. E eu tinha, assim, um bom ouvido, assim, um conhecimento, né? Porque eu Aí você começou a fazer as batidas. Aí ele falou assim, pô, tu não mexe nesses negócios de música aí? Pô, tu não consegue fazer uma batida pra mim? Foi assim. Caraca, Aí eu falei, pô, posso... cara. Na real... Foi assim que já existia a Cone Crew ou ela foi fundada Não, antes? a Cone Crew existia, era o nome de uma galera. Cone Crew, era uma galera, entendeu? A galera da Cone. Que entendi. ficava na pista de skate lá, de bobeira lá na pista. Aí, o Sert, que também era da Cone Crew, por acaso começou a escrever rima. E ele veio me procurar, e eu conheci ele desde a escola, entendeu? Desde 14 anos, 13, 14 anos. Então ele veio me procurar, lembrou dessa minha fase dos CDs, eu já tava em outra, assim, já indo para esse caminho... Produção. Não, eu tava indo pro caminho lá do centro da cidade de camisa social, tá ligado? Horrível. Aí ele foi, me procurou e meio que começou meio que... Eu ia no ônibus ouvindo tudo que é rap que tinha. Na época o Black Alien tinha lançado o álbum Babylon by Ghost em 2004. Foi a época que eu ia lá pro centro direto. Ficava ouvindo o Marcelo D2 também, A Procura da Batida Perfeita, 2003, se não me engano. Eu ficava ouvindo esses álbuns, ouvindo a galera underground também do Rio de Janeiro, do Quinto Andar, que era um grupo que eu me amarrava. E eu ficava ouvindo só essas músicas, eu ficava ouvindo isso no MP3 Player, né? Eu tava as musiquinhas lá. E ia pro centro da cidade todo dia, né? Só ficava ouvindo essas paradas. E depois comecei a frequentar a batalha de MCs. Comecei a entrar na cena, assim, como um fã mesmo. Fã Observador. E como a cena ainda era muito underground e fechada, é fácil você começar a ser reconhecido. E a gente começou a ir pra lá. A Cone Crew toda ir pra essa batalha e lá tinha outras galeras. E na época não era tanta gente que fazia rap igual hoje. E não tinha não tinha fã, assim. Os fãs eram a gente mesmo. Tipo assim, eu gostava de ouvir a música do artista tal, o artista tal ouvia a gente se ouvia. A gente se ouvia, mandava um pro outro. E quando ele me procurou falando que tava escrevendo a rima, eu fui tentar realizar aquilo assim, tipo, pô, então a gente precisa de uma batida, ver como gravar isso aí. Aí eu fui atrás, eu lembro que eu falei com o moleque Arthur Moura, o nome dele. Ele fazia uns vídeos, fazia uns beats, fazia umas batidas em casa e morava em Niterói. E ele cobrou R$70 por beat. Caraca, pra gente, até o valor. R$70. Engraçado que R$70 hoje é uma coisa muito, muito baixa, o valor, assim, pô, comparado mas na a tudo que rolou. imagina. Mas assim, eu lembro do Sérgio, pô, então beleza, eu vou pegar R$70 emprestado com a minha avó. Aí ele nunca pegou. E assim, botar R$70 na época numa parada que não existia, era meio que ele do nada, assim, pô, por que tu vai botar R$70? Nem existe isso. Se a gente soubesse o quanto ia crescer, a gente pô, botava pra frente. Mas nesse meio tempo que ele ficou nessa enrolação, eu mesmo comecei a fazer umas batidas assim. Até falei com o próprio Arthur Moura, ele me deu o nome do programa, que fazia pelo computador, e eu fui criando ali, montando do meu jeito as primeiras batidas. Mas aí ele cantou, ele foi cantando ele foi cantando, como é que surgiu esse teu processo de criação? Ele cantou pra mim pelo telefone. Caraca, telefone fixo na época. É. Aí depois a gente se encontrou, claro, comecei na casa dele, ele vi várias folhas de rimas escritas e tal. E eu comecei a fazer as batidas com um programa que o moleque ia vender por R$70 passou pra gente. E era o Fruit Loops o nome do programa. Aí eu peguei o programa craqueado, né, que não comprei o programa. Eu fui pirata até bastante. Hoje eu não tenho nada pirata. Eu te faço questão. Já entendi. Hoje não tem nada pirata. Não, mas eu vejo isso muito na música, que o pessoal grande ainda continua pirateando alguns programas que assim é fácil acesso, só fazer o download. Mas não, eu faço questão de ter tudo original. Até porque meu trabalho. Eu sou, mas no início, assim, era a única forma da gente começar, pelo menos começar. E eu acho que, se não me engano, foi até na Uruguaiana mesmo que eu comprei o programa lá, porque eu já ficava ali no centro da cidade. Aí comprei na Uruguaiana. Não, eles vendiam no chão ali, né? Vendia no chão, assim. Aí eu comprei o programa lá e comecei a trabalhar. E eu tinha um amigo, que era o único amigo meu que era músico mesmo, que eu conhecia, que tocava violão, cantava benzão. E na casa dele ele tinha um home studio
Na verdade, na garagem da casa dele, ele tinha um espacinho que ele fazia as músicas. Nossa, e quando você chegou lá? Aí eu liguei pra ele e falei, qual é a Bip? O nome dele é Bip. Hoje em dia ele mora na Austrália. Qual é a Bip? Pô, tem como gravar uma voz lá? O Sérgio tá escrevendo, ele conhecia também. Pô, pode ser, o Sérgio tá escrevendo? Tá, eu fiz uma parada aqui. Aí fui com maior vergonha lá com o Sérgio, né? E dei play nas paradinhas que eu tava fazendo com ele. Ele falou, pô, tá legal isso aqui. Claro que não era a melhor coisa do mundo, mas pro Thiago... Pô, e pra que eu não você era que tava no papatinho. início, cara. E pro Thiago e pro um cara que trabalha Sérgio, com André, música, ele falou que tá legal. pô, grava aí. Aí ele mostrou pra gente como é que gravava e eu fiquei encantado com aquilo. Foi assim, caralho, que maneiro. Parecia um super tava poder. na Disneylândia ali. Disneylândia, assim. A gente gravou a música, aí na época ele gravou um CD, pegou um CD virgem, né? E botou a música lá, a gente foi embora com esse CD. Eu lembro que isso me marcou muito, que a gente tinha um carro parado na esquina. Aqueles carros que tem somzão na mala, sabe? Sei, pô. Qual é? Aí abri a mala, Tem como colocar o nosso som aí pra tocar? E o cara botou a parada altão. Aí eu lembro que eu olhei pro Sert assim, ele me olhou e falei, cara, que maneiro, já era. Você ainda lembra qual era o rap, não? O som que a gente tem, sabe, tá lá no YouTube lá, o som, chama Fundo do Poço, o nome da música. Foi o primeiro que eu fiz. Aí você ficou aficionado, foi isso? Aficionado. Eu lembro que eu ia lá, eu ficava procurando samples, eu ficava ouvindo discos. Eu pegava um disco lá da França e ficava escutando. Aí E a contabilidade já tinha ido? Não, eu já tava tipo... Tua família? Então, essa que é a parada. Porque minha família meio que acho que se assustou um pouco, assim, porque era uma coisa muito distante, né? Só que meu pai, ele nunca entendeu também no início muito, até porque eu sempre escondi muitas coisas que eu tava fazendo. Eu ficava fazendo escondido, de verdade. É por isso que vem o sapatinho? Talvez, é meu jeito meio que sapatinho. Mas papatinho é disso mesmo, do meu jeito. Sapatinho. E eu lembro que quando eu comecei a fazer uns shows, ganhar uns cachês, assim, mas era coisa de R$100, sabe? A gente ia lá pra Caxias pra fazer um show, por R$300 o cachê, dividia todo mundo, ganhava R$50 cada um, mas eu voltava pra casa do show e não falava nada. Mas aí você ficava o quê? Tipo, você ficava fazendo os beats como se fosse... isso foi depois do show. Tá. Assim, voltando aqui pro aquela fase lá. Eu ficava procurando os samples, aí chegava em casa, fazia os beats, começava a fazer os beats, né? As misturas das batidas lá com... E eu mandava pros moleques. Eu lembro que eu ia pra casa do Sert nessa época bastante pra ver lá as letras dele, ouvir as letras dele. Eu lembro que teve um dia que tava o Honey Money, que também era da Cone Crew, que virou outro integrante da Cone Crew também, do grupo de rap, né? Logo quando fundou junto, na verdade, ele sempre foi da Cone Crew, mas ele tava lá escrevendo, ele também era mais tímido. Ele tava escrevendo numa folha aqui e o Sert escrevendo na folha ali. E eu peguei, juntei essas folhas e comecei a montar uma música com as letras deles. Isso é um trabalho de um produtor musical, que um produtor musical faz ali, organizar ali. E isso eu tava me descobrindo como produtor musical sem saber. Além do beat ali, eu tava organizando e montando. Pô, aqui falta um refrão. E pum, fui juntando. E a gente foi gravar. Quando a gente começou a gravar junto e juntar todo mundo, que virou a Cone Crew, entendeu? Aí começou a jogar na internet as coisas. Entendi. Então, a gente fazia música pirata, entre aspas. Entendi. Mas a gente não vendia. Entendi. Entendeu? A gente botava a música de graça na internet. E lá nos Estados Unidos tem essa cultura, já tinha a cultura da mixtape, que chama. Tinha os álbuns gravados, lançados pelas gravadoras. E as mixtapes era o seguinte, o artista pegava, fazia os versos de era rima. aquela fitona assim ainda, eles vendiam na rua isso aí. Na rua, lembra? Se tu for pros Estados Unidos, tem os moleques vendendo na esquina. Essas mixtapes, elas não têm, elas não são registradas no... Elas não pagam o direito do uso do sample. Sabe? Mas ele vende ali mais para divulgar o trabalho dele, para tentar ser assinado por uma gravadora e tentar, entendeu? Então, a gente, na verdade, fazia mixtapes. Eu pegava qualquer coisa, sampleava qualquer coisa, e os moleques rimavam sobre qualquer coisa, a gente botava na internet de graça, download de graça, galera, a gente nunca pensava em nem ganhar dinheiro com isso, assim, a princípio, sabe? Fazia um negócio porque vocês amavam. A gente gostava de fazer, a música era pra gente mesmo. Só que aí começou a rolar pedido de show. Aí a gente queria fazer show. Tanto que eu lembro que na época eu andava com CD, assim, com os beats no bolso. E a gente, qualquer lugar que a gente tava, num bar, não sei aonde. Qual é, tia? Tipo, karaokê, assim. Tem como botar esse CD aqui pros moleques cantarem? Qual é, tia? A gente queria divulgar o som, de qualquer jeito. Então, só que começou a internet, na época do Orkut. Começou a estourar, assim, sabe? Começou a aparecer vários fãs da parada. Aí a gente começou a ficar sem controle. Fã da Cone Crew? Fã da Cone Crew. E cada um tinha uma função ali. Eu era o moleque que fazia os beats. O outro rimava de uma forma mais agressiva, o outro era mais engraçado. Sete, Ari, Papato, Batoré, Almer, Honey Money.
e tal. Aí ficou meio que... O pessoal começou a seguir a gente. E eu comprei uma câmera na época e comecei a filmar os bastidores das viagens, que a gente começou a fazer shows assim pelo Rio no início. Mas a gente foi chamado para fazer um show em Porto Alegre, do nada. A gente pegou um avião. Nossa! Aí meu pai começou a ver, pô, a parada tá ficando séria, sabe? Que doideira isso aí, sabe? Ninguém entendia. E a gente chegava... Eu lembro que eu cheguei lá em Porto Alegre, tinha fãs no aeroporto pra receber a gente, sabe? Mentira! Sério. Aí a gente falou, caraca, que doideira que tá acontecendo. A gente lá só se divertindo. O poder da música é uma coisa muito absurda. A gente só se divertindo lá, brincando, fazia parada, viajando. E a gente começou a arrumar um jeito de ganhar um dinheirinho, assim. Como eu falei, as músicas a gente botava de graça. Só que o show começou a galera pagar pelo show, só que eu não conseguia vender o show eu mesmo, assim. A gente queria fazer, acabava fazendo de graça. Aí eu criei um personagem, que é o Nunes, que é um empresário fantasma, para eu poder vender os shows e não ter que eu pedir o dinheiro. Eu não queria pedir dinheiro por isso. Você criou um personagem fantasma que era o empresário da Cone Crew. O empresário da Cone Crew, que chamava Nunes por causa do Flamengo. Que é uma história conhecida, assim, o Paulo a galera sempre fala. Não, Nunes. Não era o Paulo Nunes, não. O Paulo Nunes jogou lá também, mas não. Era o Nunes que eu nem vi jogar. Meu pai que falava muito do Flamengo dos anos 80, do Zico, do Nunes. E o Nunes, ele fez o gol ele fez gol no Mundial, na final do Mundial. E ele tinha até um sobrenome, era Nunes Antunes. Era um e-mail... que era um empresário. O Antunes é o sobrenome do Zico, que é Arthur Antunes. Aí era uma mistura do Nunes com Zico. Entendeu? Mas você botou Nunes Antunes? Eu botei Nunes Antunes, tá juro por Deus. E comecei a vender show com esse personagem. E vendi vários shows. Pô, mas aí você chegava o quê? Com a galera falando, gente, procura com o empresário Nunes Antunes? Não, exatamente. É o e-mail, na verdade. Tinha um e-mail, eu fiz um e-mail e eu vendi os shows nesse e-mail. E era a gente mesmo, era eu mesmo que respondia. E para eu aprender como vender um show, eu mandei alguns e-mails pedindo shows de alguns artistas que faziam shows na época. Tipo, oi, eu queria contratar o show. Mas por quê? Pra você ver Pra eu estudar como é que era a resposta, entendeu? Pô, maneiro, Aí eu aprendi como é que era a resposta. Eu vi que eles perguntavam assim, olá, a forma de responder, eu copiava o modelo, entendeu? E perguntavam para quantas pessoas era. Perguntava algumas informações do local. Sei. E tinha o pedido de rider, que é o que vai ter no camarim. Aí eu meio que peguei esse modelo pra vocês. Exatamente. Mas você já fazia exigência de rider, não, né? Já fazia. Mas era muito simples. Bota lá 50 toalhinhas brancas. Não, a gente só precisava de um som. A gente tocava muito no início, assim, sons muito ruins, assim, sabe? Que a estrutura era muito limitada, quem contratava o show, às vezes, nossa, não, assim, mas você levava dinheiro. o som, o som era do local? A gente pedia, assim, os microfones, o microfone e o som, pelo menos. Pra gente poder fazer o show, porque aí tinha lugar que não tinha nem como ouvir a música direito, que a gente... Caraca. Lugar underground, Sei. tipo, quiosque de praia. Sei. A gente tocou em tudo quanto é lugar no início, Sei. até crescer. Então, eu comecei a pedir o mínimo, eu descobri qual que era o som que tinha um grave maneiro. Isso você já tinha quantos anos, mais ou menos? Eu tinha uns 21. 21. Porque foi logo no início que começou a rolar isso aí. Eu tinha 19... Aí, aos 21, começou a aparecer show. Porque a gente ficou fazendo música um tempo sem assim, nada. Eu vejo a galera hoje em dia meio que desesperada, assim, pô, já tô fazendo música sei lá quanto tempo, e não sei. A gente estourou na internet, mas eu fiquei uns 4 anos sem ter retorno nenhum, 3 anos, sabe? A galera olha pra mim e fala assim, caramba, Camila, você sentou naquela cadeira, você é uma gênia. Eu falei, querido, eu faço há 20 anos. Exatamente. Falei, agora que vocês estão me vendo, mas assim, imagina. Então, exatamente. E tem uma coisa que é legal, esse negócio do e-mail, cara, é bom pra galera que tá ouvindo a gente, por quê? Porque tem duas pessoas, né? Uma que vai ficar reclamando que não vai saber fazer, e tem a segunda que vai lá, vai tentar e vai fazer até dar certo. Eu pegava o telefone, como eu queria saber a cotação, eu ligava para outras lojas e falava assim, cara, você vende produto tal, etc, etc. Eu queria saber o preço que a outra loja praticava. Sim, entendeu? Uma pesquisa. Uma pesquisa, só que eu ligava para concorrência, né? Exatamente, eu também. Entre aspas, Mas foi a forma que eu arrumei. Não, e ao invés de a gente ficar parado, né? Mas vamos lá, e você tava fazendo shows underground? Então... Aí eu tava fazendo shows underground, a gente começou a fazer esses shows, aí eu lembro que o primeiro cachê foi de R$300, e a gente foi até no Clube do América, por acaso. A gente voltou lá depois, da área da Tijuca, né? Mas a gente fez, eu lembro que foi R$50 pra cada um, né? Que era 6 integrantes, cara, 6 integrantes, R$50 pra cada um. Aí eu distribuí, ali meio que formou a Cone Crew mesmo, quando todo mundo recebeu os seus R$50. Foi uma coisa de formalização. Mas vocês tinham CNPJ, não?
No início não. Depois a gente Era. começou a organizar melhor. Mas aí esses de 300, o cachê pulou para 600 rápido, e depois foi 1.000, depois virou 1.500, aí virou 3.000, entendeu? E quando foi 3.000, a gente começou a sair do Rio. A gente foi para Curitiba, foi para Porto Alegre. Eu lembro que a gente foi para Curitiba e lotou a casa de uma forma que o contratante chegou pra gente e falou assim depois: qual é? Acabei de tirar um carro aqui no show de vocês. Valeu. Sério? Pô, fiquei até piada. Maneiro. Aí você falou, só que aí cadê o no meu? próximo show, no próximo ida virou 10, entendeu? O cara falou que virou um carro. Pô, a gente tava dividindo tudo lá por 100, pagando tudo. Mas assim começou, que foi crescendo. Foi uma caminhada assim, que, entendeu? Aos poucos. E depois a gente começou a se estruturar também, é claro. Eu não fiquei vindo no show pra sempre. Eu fazia ali a parte da produção, fazia os vídeos, fazia tudo. Não, você fazia vídeo, você fazia parte da produção musical. Você já fazia tudo. Eu fiz um pouco de tudo sempre. Isso acabou que foi bom pra mim, pra depois eu continuar na minha caminhada com toda essa bagagem, até pra poder exigir as coisas das outras pessoas que entraram. É quase uma produção executiva também, né? Porque assim, é claro, os moleques me ajudavam, principalmente o Honey Money, que sempre teve muita visão de empreendedora também, o Honey Money, que é um dos moleques da Cone Crew. A gente fazia muito junto. O Ari era um moleque mais pra arte, ele era designer também. Então, ele fez a logo da Cone Crew, que era muito boa, assim, era um cone em stencil, assim, vazado. Legal, maneiro. E a gente começou a colocar aí nas camisas. A princípio com um spray mesmo. A gente Estratégia de branding. Não, exatamente. É marketing de guerrilha. A gente fez aqueles stencils que pegava uma radiografia e cortava a logo. Aí ficava furada. Aí colocava e passava o spray assim e tirava e ficava logo. A gente começou a botar isso na camisa em alguns lugares, assim. Eu lembro que eu tinha acabado de pegar o primeiro stencil da Cone Crew, até a história engraçada. Aí eu fui moleque, né, na rua assim, né? Saí pintando em tudo que é poste, né? O conezinho. E era de verde. Aí eu fiquei com a mão toda suja de verde e fui pra primeira reunião, que era um cara que era contato da Red Bull, lá no Santa Teresa. Olha que doideira. Eu cheguei na reunião, a gente mostrou pra ele o projeto da Cone Crew e tudo mais, mostramos a logo pra ele chegou e falou: cara, eu vi hoje no poste esse cone. Pô, legal, tipo assim, você acabou o cara deve ter ido correr de manhã. O cara deve ter ido fazer uma corrida de manhã. E eu com a mão suja de verde, assim, legal. Juro por Deus que aconteceu isso, cara. Então, foi uma coisa que a gente começou a botar isso aí, obrigar as pessoas a verem quando a gente começou a fazer a camisa. E nessas viagens a gente foi pro Paraná fazer um show em Apucarana. E lá era a área dos bonés. Se eu não me engano, assim, o orelhão era um boné. A gente conseguiu contato, sem ter o CNPJ ainda, de um fã que trabalhava numa indústria de boné. E isso mudou a nossa caminhada. Porque o boné da Cone Crew foi o sucesso da Cone Crew. Assim, a gente começou a vender o boné de aba reta, tá ligado? Que era uma parada que era meio que bem hip hop, só que não era ainda muito vendido. Né? A gente fazia assim com o boné. Exatamente. E a gente começou a usar esse boné aba reta, assim, quadradão com cone na época, em 2011, 12, até um pouco antes. E todo mundo começou a ver uma coisa esquisita. Parecia um panelão diferente na cabeça, com um logo assim. E todo mundo queria ter o boné e por causa dos vídeos da banda. Não, é muito atrelado a rap, cara. Exatamente. Aí a parada foi assim. A gente vendeu tanto boné que o boné foi parar no camelô. E toda a esquina que a gente ia tava vendendo boné pirata nosso. E eu não ligava não, porque a gente sempre foi pirata também. E a gente Só que a gente negou vários. Eu vim do pirata, pô. Assim, mas olha, deixa eu te falar. Eu já escutei de grandes marcas, assim. Grandes marcas, minha marca de luxo, tá? Que tem milhões de réplicas, camelô. Enfim, você sabe, né? Elas falando a mesma coisa que você. Não, a gente não se importa, porque estão copiando. Primeiro que estão copiando pra gente, no fim, é bom por quê? Porque eu tô replicando e fazendo um branding reverso. E, cara, você chega e começa a fazer réplica tua, cara, é porque você já atingiu o mainstream, você já atingiu lá a galera... Cara, a gente pegava um ônibus pro interior lá do Rio Grande do Sul, parava num grau da vida, esses que para pra comer, tomar café, e tava lá vendendo o nosso boné, com a nossa logo, assim. A gente ficava rindo daquilo. Qualquer lugar que a gente ia, tinha o boné da Cone Crew vendendo. E é claro que a gente tava vendendo muito boné. E engraçado que no início a gente vendia o boné por conta própria. Cada um pegava um bolo e a gente ia fazer um show. Vamos fazer um show em Campo Grande. Pô, eu tô levando 20. Eu levava 20, cada um levava 20 caixinhas de boné. Isso bem no início, né?
E a gente vendia tanto boné que a gente saía com um bolo de dinheiro. Porra, mais do que do show. Que Mais do que do show. E a gente ainda ficava zoando, tu vendeu quantos? Na van, assim, tu vendeu quanto? Tu vendeu quanto? O boné virou parada. Ou seja, a gente não vendia música, a gente só fazia música pra galera Mas vendia e vendia boné. o boné, entendeu? E, cara, a gente ganhava cachê, só que o cachê a gente dividia por 6 e tal, e o boné acabou virando um a mais ali que fazia toda a diferença. Cara, e uma coisa que eu sempre fiz, por exemplo, você falou o cachê a gente dividia por 6. Porque, por exemplo, em negócio você tem lá o teu sócio, aí sempre rola aquela... Ah, meu sócio tá trabalhando, mas eu tô trabalhando mais, então eu mereço mais. Mesmo às vezes o percentual sendo... Rolava isso? Não vou dizer que todo mundo trabalhava igual. Claro que todo mundo tinha um peso igual. Eu nunca gostei de dividir isso. Porque eu vi todas as bandas que eu gostava dos anos 90 acabando, às vezes, várias bandas que eu gostava dos anos 90, brigando por causa de autoral, de porcentagem de sociedade. Sei. E eu não queria que isso acontecesse de jeito nenhum. Aquilo é tudo que eu tinha pra mim. Eu tava investindo minha vida naquilo. Abandonei tudo, todos os meus projetos pra aquilo. E eu não queria ver aquilo se desfazendo por conta de uma divisão de porcentagem. Então era tudo igual que eu dividia. Sempre a gente dividiu tudo igual. Eu lembro que eu tirava 10% de tudo numa caixinha para fazer uma administraçãozinha bem no início. Era uma caixinha mesmo, da caixinha com dinheiro mesmo, era dinheiro. E esse dinheiro que a gente usava para fazer umas paradas assim, pô, vamos fazer um clipe. Entendeu? Isso bem no início. Depois a gente começou a se estruturar. Aí você passou a reinvestir o dinheiro da caixinha. Esse dinheiro, 10%, era para jogar pra gente mesmo. E a gente começou a se estruturar. A gente conseguiu um amigo nosso para vender show, o Alexandre Dunca, que é... Hoje a especialidade dele, ele é empresário da música, ele tem vários negócios na música, mas no início dele foi aquilo ali, vender shows da Cone Crew pra gente, entendeu? Então, aí tipo um outro amigo nosso, o Pedro Amigo, ele filmava, sabe? A gente botou nossos amigos pra trabalhar junto com a gente, entendeu? Montamos uma equipe, tinha o Dotivo. E trabalhar entre amigos, como é que era? Então, pra gente era tudo novo e a gente tava vivendo um sonho, de certa forma, porque a gente viajava pelo Brasil todo, até por fora. Isso foi bem no início, mas depois a gente cresceu bastante, a ponto de tocar em todos os maiores festivais assim que tinha. Lollapalooza a gente fez. Que isso? Planeta Atlântida. Cone Crew virou um fenômeno mesmo, assim, sabe? E a partir desse sucesso, quando eu ganhei minha visibilidade como produtor, foi o início pra mim. E os artistas do meio, ainda no rap, começaram a me chamar pra produzir. Marcelo D2, todos os caras que eu era fã, que eu via lá no ônibus, indo lá pro centro, começaram a me ligar, Black Alien, todas as pessoas, os caras que eu ouvia. Então eu falei, cara, que doideira, eles nem imaginam isso, né? Como é que Gabriel você se sentiu? Pensador. Aí eu me senti, cara, que nunca ia acreditar nisso e tal. Hoje eles são meus amigos, inclusive, então isso é mais maneiro. Aí eu comecei a produzir pra eles também. Aí eu lembro que em 2013, tocava na rádio lá, Abre Alas, do Marcelo D2, que era o single do álbum dele novo, que era produção minha. A Cone Crew tava no auge, tocando nesses festivais todos. Gabriel Pensador também tava com o single dele, era eu que tinha que produzir. Eu consegui alcançar essa parada que já era pra mim o topo do que eu imaginava ali, era ser reconhecido como produtor de rap no rap. Só que foi crescendo tanto a cena, Cone Crew ajudou muito a construir essa fanbase. Aumentou o número de eventos, de contratantes, de fãs que cresceram ouvindo aquilo e o número de pessoas fazendo. E quando tem mais gente fazendo, a chance de aparecer mais talentos. E foi isso que aconteceu. Quando eu completei 10 anos de carreira, eu tinha tanta vivência, tanta experiência com tudo isso, que eu precisava, né, continuar aquilo e eu sabia que eu podia fazer mais do que eu fiz ali, junto com os meus amigos da Cone Crew, para outros artistas. E eu me estruturei e a ideia era transformar o Papatinho em uma empresa, entendeu? O Papatinho... Entendi. Não pode ser o Papatinho mais só. Tem que ser uma coisa com mais corpo. O Papatinho tem que virar uma empresa. E como é que eu vou fazer isso? Uma gravadora. Eu sou produtor musical, se eu tiver uma gravadora, eu vou tocar a gravadora, produzindo um artista, eu vou poder investir com trabalho em novos artistas, não só em dinheiro, porque hoje é cara uma produção do Papatinho, mas se eu aposto num talento, eu coloco o meu trabalho e ele não paga nada. Claro, ele vira um parceiro, né? Então é uma... Não, mas deixa eu entender. Você fundou uma gravadora ou você foi pra uma gravadora? Não, fundei uma gravadora. Chama Papatunes. Papatunes. Eu queria que fosse uma coisa que tivesse a ver com o Papatinho. Eu pensei que você tivesse ido antes pra uma, pra depois você ia aprender. A gente sempre foi independente com a Cone Crew. Eu aprendi tudo de forma independente. Cheguei a fazer reunião com várias gravadoras. Mas eu fui vendo que... Você precisava ter a tua pra você ter a tua liberdade. Eu queria ter a minha gravadora pra eu poder lançar artistas novos e apostar em talentos novos e tal, entendeu? Essa que era a ideia inicial. E foi aí que veio... E também usar toda essa bagagem que eu
e experiência que eu tive nesses anos, desde a parte da produção, a parte visual, a parte do business, a parte tudo assim, tudo estava envolvido de alguma forma, né? Então foi quando surgiu a Papatunes. Que era só você como sócio. Não, então, eu precisava de alguém, que aí foi perfeito, porque o meu irmão, na época, ele estava trabalhando num restaurante. Então, ele tinha um restaurante, né? Inclusive, o Bernardo, que hoje trabalha na Papatunes também, né? Ele, na época, ele era gerentão lá no restaurante, ele trabalhava no restaurante. Eles estavam lá no restaurante, até a mulher do meu irmão trabalhava no restaurante também. E todos eles, hoje em dia, trabalham na Papatunes. Nem que eu não roubei, né? Foi natural. Tu pegou todo mundo, né? Mas foi natural, porque na verdade, uniu a vontade dos dois. Meu irmão sempre quis trabalhar comigo. Ah, é? Só que a gente não sabia como ainda, e quando surgiu a Papatunes, eu chamei ele para fazer comigo, ele meu parceiro na Papatunes, e para justamente cuidar dessa parte mais administrativa, enquanto eu possa focar mais na parte artística. Mas, cara, você é um cara que, imagina, você foi para uma contabilidade, você tinha noção? Você tinha noção? Eu tinha uma noção, tanto que eu consegui organizar bem ali. Porque assim, eu tô imaginando assim, até para você ter chegado agora onde você chegou, que você vai chegar muito mais longe, sem dúvida nenhuma, mas assim, você tinha uma educação financeira ali. Tinha. Eu sempre fui bom com isso, assim. Independente, até por eu ter ido estudar isso, porque eu sempre fui um moleque ali que ficava... Você não ficava por aí, porque tem uma galera que, cara, começa a ganhar grana, torra a grana, compra um carrão, então, você não era esse cara. Pelo contrário, o dinheiro que eu ganhei com a Cone Crew mudou a minha vida, mas não me tornou ricão, assim, sacou? Não fiquei rico com a Cone Crew. Você ficou bem. Fiquei, consegui viver, eu consegui alugar um apartamento maneiro, até a princípio ali, parar de andar de ônibus, claro, que foi uma parada muito boa e tal, e ter uma vida legal, assim, né? E só isso já me deixava feliz, porque o que eu queria mesmo era ficar fazendo música, que isso nunca foi pelo dinheiro. Só que, na hora de fazer a Papatunes, eu precisava investir, assim, agora chegou a hora de investir, preciso de um estúdio, preciso de uma sede, um lugar para receber essas pessoas e... Era esse momento que eu tinha que ter te conhecido. Exatamente. Exatamente. Agora esse valuation deve estar lá, nossa senhora, agora não tem dinheiro. Exatamente. Engraçado, eu vou te contar uma história então. Nesse período, o Luciano Huck estava falando comigo direto, né? Porque ele se amarrou no meu trabalho quando ele conheceu, assim, como produtor. E ele me chamou várias vezes para participar do Caldeirão do Huck com quadros diferentes, assim. Ele me apresentou toda a TV, e eu participei de umas reuniões no Caldeirão do Huck. 2 anos antes de eu botar a Papatunes. Tava com a ideia só na cabeça. Aí ele queria que eu trabalhasse lá, só que eu ficava pensando, como produtor? Lá já tem o Armando, que é o produtor musical local, que é um cara que tá lá há anos, é um cara foda da Globo e tal. Como que ele me quer? Aí eu participava das reuniões e eu percebi que ele me queria lá como um cara pra ver tudo. Cara pra de ter ideias, uma visão. Entendi. Tanto que ele queria que eu desse ideias em tudo. Ele queria uma cabeça pensante diferente. Legal, hein? Ele teve uma visão maneira. O Luciano é bravo. Aí, eu lembro que ele me chamou pra uma reunião no dia que a gente foi gravar. Eu cheguei lá, ele tava fazendo maquiagem pra entrar pra gravar o Caldeirão. Aí ele me chamou pro camarim. Aí eu lembro que ele falou exatamente assim... Papatinho, o que você quer ser quando crescer? Falou exatamente assim. Aí foi a hora que ele me deu uma brecha pra falar da Papatunes. Aí eu falei, então, eu tô com uma ideia aqui, eu tenho um projeto de uma gravadora, Papatunes. Aí abri o projeto do estúdio, que eu tinha feito já o orçado. Você fez o pitch pra ele, cara! Fiz um pitch pra ele. Fiz um pitch pra ele. Abri o projeto, a logo que eu tinha lá, o layout do estúdio, o que ia acontecer ali e tudo mais. Eu não tinha noção do que ia acontecer pra minha vida. Aí ele foi... Ele achou legal, mas ele me queria lá dentro. Entendi. Aí, entre ficar assim, e foi uma situação que foi assim... Um momento que a Cone Crew já não tava fazendo mais muito show. A minha vida tava ficando mais cara também, vai ficando mais velho, a vida ficando mais cara. E eu tava cheio de planos pra criar uma parada que eu ia ter que investir um dinheiro. Arriscar, mas assim, eu não sabia o que ia acontecer. Eu podia investir na Papatunes e ficar sem nada sei lá, e virar outra coisa da minha vida. Cara, ele tava o Luciano com uma coisa mais estável. Tava o Luciano Huck assim,
Uma coisa aqui mais estável, cara. Você vai mudar a tua bem vida. aqui trabalhando no Caldeirão. Cara, e aí? Aí eu fiquei entre o sonho dele e o meu, né? Assim, perfeito. E nesse dia eu fui e fiquei lá, meio que eu trabalhei lá um dia. Ele falou, não, fica aqui. Me levou nos bastidores da gravação do Caldeirão, apresentou todo mundo. Eu fiquei lá. Não, fica aí já hoje, fica aí já hoje. Aí eu fiquei lá um dia e fui embora e voltei a ficar pensando na Papatunes. E é claro que eu acabei indo pro caminho do meu sonho, né? Cara, esse é o perfil clássico, cara. Perfil clássico, assim. O pessoal que tá assistindo, perfil clássico de você... Você vê, você tinha uma oportunidade ali mais estável, entre aspas, na mão. Não, e que não era com qualquer pessoa. E eu tava precisando de dinheiro, porque assim, eu já não tava mais ganhando dinheiro, o custo da minha vida tava mais alto do que eu tava. Tipo, já tava morando num apartamento melhor, onde já tinha custo e os shows começaram a diminuir e tudo mais. E eu queria investir numa parada. Ou seja, ali eu ia ganhar ali, talvez. Eu pudesse abandonar o meu sonho, fácil, mas ia ficar bem de vida, mas não ia ter Mas não adianta, cara, o empreendedor, a mente empreendedora, você fica com aquilo, porque no fim... Fica com o negócio na cabeça. Você quer deixar a tua história. É muito mais do que dinheiro. É claro que a gente adora ganhar dinheiro, você também gosta de ganhar dinheiro, mas você vê, você saiu de lá, cara, do Luciano Huck, cara, com a Papatunes na cabeça. Exatamente. Eu entrei lá com a Papatunes na cabeça e saí. Eu tava já pra apresentar pra ele. Quando ele veio me chamar, aí que ele me deu a brecha pra fazer o pitch pra ele. Só que aí foi engraçado que naturalmente eu fui meio que... Eu até cheguei e falei, pô, Luciano, eu vou continuar mandando umas ideias. Eu cheguei assim... Eu lembro que eu vi um quadro de algum programa lá de fora, sei lá, e cheguei pra ele, pô, olha só, isso aqui é maneiro pro Caldeirão. Ele, pô, beleza, vamos mandar pro pessoal. Mas meio que eu não fui, sabe? Eu não voltei no dia seguinte pra ir lá no programa, porque eu tava vidrado no meu sonho, né? Aí, pra eu investir, eu tinha que comprar salas comerciais, porque o engenheiro falou, pô, você vai ter que... É melhor comprar a sala comercial, porque se você alugar a sala comercial pra fazer um estúdio, o aluguel... a não ser que você faça um contrato de anos de aluguel, né? Que hoje dá pra fazer isso também. O engenheiro que construiu o meu estúdio, ele falou, experiência própria. Eu alugava em Santa Teresa, eu não lembro onde, na Glória, eu não lembro onde ele tinha um estúdio. Que quando ele começou a crescer e começou a gravar lá artistas do samba na época, o dono triplicou o aluguel pra ele, entendeu? Porque ficou na mão dele. Cara. E eu não tinha como investir numa obra, num estúdio, dentro de um lugar... que eu não tivesse a certeza que fosse minha para eu não poder correr risco depois de ter que sair e tudo mais. Então, eu queria comprar a sala e também fazer a obra. Então, é um dinheiro. Aí, eu fiquei meio que nessa, dependendo do dinheiro. E eu juntei tudo com a Cone Crew que eu juntava, eu joguei tipo poker, all-in. Assim, cara, sei lá o que vai acontecer. Tudo. Só que o problema é que o cálculo que eu fiz para recuperar esse dinheiro, na minha cabeça, era mais rápido, porque... Para começar a obra do estúdio, achei que já ia ser mais rápido. Eu achei que o estúdio ia ficar pronto mais rápido. A obra demora. Nossa Senhora. Então, até o estúdio... Porque, assim, a Papatunes foi fundada em 2016, só que o estúdio ficou pronto em 2018. Pô, mas 2 anos? Enquanto isso, eu alugava estúdio. Então, eu gastava muito dinheiro alugando estúdio. Eu lembro que eu... Não, Papatunes, você ficou 2 anos em obra? Não, primeiro foi o prédio comercial, que era 0, que ficou pronto em 2017. Ah, entendi. O prédio comercial atrasou 1 ano. Entendi. E meu estúdio atrasou alguns meses e tal. Ah, entendi. Agora entendeu? entendi. Foi tipo 1 ano e meio. Um ano e meio entre o prédio comercial, a torre. Entendi. Eu comprei uma torre lá, comprei a sala lá no Recreio. E eu lembro que eu também queria que fosse maior a minha preocupação, porque ia ficar uma sala estreitinha, assim, sabe? E eu lembro que o meu parceiro engenheiro, que trabalha comigo, e não engenheiro de estúdio, engenheiro de musical, que é o 2F, começou comigo. Ele comprou uma sala também ali. Ele comprou uma sala no estúdio. Ele meio que investiu no estúdio também, junto comigo, porque ele é meu parceiro, ele mixa todas as minhas músicas e tudo... todas as músicas que eu produzo, ele que mixa, ele ganha também com isso e tudo mais. Hoje ele é um engenheiro, um dos maiores engenheiros do país. Gente, então, ele a pessoa que é ignorante não sabia o que era um engenheiro musical. O cara que mexe a música fica pronta, fica toda desregulada. Ele tem que ir lá botar que irado, os volumes certos, equalização e tal, efeitos Demais. E tal, entregar numa qualidade pra gente subir nas plataformas. E nessa hora, por exemplo, né? Porque eu tô imaginando que a galera da Cone Crew era, entre aspas, não era como se fosse sócios, entre aspas. Como é que eles ficaram? Então... Eu via Papatunes até como um lugar para produzir os álbuns deles solo. Porque, assim, eu ficava como produtor e eu sabia que o caminho num grupo, uma banda, é ter os álbuns, os projetos solos. Até porque a pessoa quer ter um pouco mais. E eu nunca vi como a Cone Crew acabando.
Entendi. Até porque ainda tinha. Só que a gente não se encontrava muito, a gente só fazia show dia de semana e eu tava querendo produzir. Eu sou workaholic total, eu não paro, entendeu? Então eu precisava muito ter esse lugar para trabalhar e tal. E mesmo sem ter esse lugar, eu lembro que apareceram os moleques de São Gonçalo fazendo as rimas nas batalhas. Eu me via muito ali, né? Era batalha de rima, pode crer. Novo, né? Só que anos depois da Cone Crew, 10 anos depois, os moleques lá rimando. E um dos moleques era o Orochi, que tinha uma galera... Ele ganhou 13 seguidas lá. Aí, cara, esse moleque é muito bom. É igual futebol, sabe? Aparece um talento assim. Sei. Aí eu mandei mensagem pra ele. Falei, qual é, cara? Não sei o que. Pô, tu é muito bom, a gente tem que ir pro estúdio e tal. Aí apresentei pra ele a Papatunes, o projeto. Ele, junto com o grupo dele, era Orochi, Azevedo, Makini e o Kaique. Eram os 5 moleques. E eu lembro que na época eu alugava estúdio. Eu aluguei um estúdio em São Conrado. Eu lembro que era 1.200 a diária, sabe qual é? Então, tipo, era uma aposta, mais uma vez. Pra gente ficar o dia inteiro. Só que nesse dia já saiu um hit, assim. Saiu uma música que tem 40 milhões no YouTube. Que é a Goles Perdidas. Ou seja, o primeiro lançamento da Papatunes já foi uma coisa, um sucesso. Aí me explica assim, cara, aí o cara foi lá, você fez os beats, né? Uhum. E aí como é que era a distribuição? Porque assim, eu entendo que a maior dificuldade é a distribuição. Sim, exatamente. Não, primeiro assim, distribuição é assim, como é que... Cara, porque você não tem... É igual quando eu invisto em empreendedor. Assim, por mais que, cara, você já faça há muito tempo, etc e tal, você não tem como garantir que aquele cara, ele vai... Putz, aquela empresa vai bombar. Exatamente. Você não tem como garantir que essa galera... Não, eu apostei em vários talentos, assim, e não foi assim, tudo que eu fiz deu certo. Um monte deu errado. Vários já estão tentando ainda. Não vou dizer que deu errado porque não tem tempo, assim, sabe? O Tim Maia demorou muito mais tempo pra bombar do que o Roberto Carlos. Os dois vieram da mesma área ali e assim, do nada ele aconteceu. É assim que acontece. Tem vários artistas da geração do Orochi que estavam lá junto e apareceram agora. Por exemplo, claro. O negócio do boné, cara, foi um baita contexto pra você. Sim, com certeza. Inclusive o Orochi, o vídeo que eu vi dele, ele tava rimando na batalha com o boné da Cone Crew. Cara, eu quero saber cadê meu boné. Exatamente. Todo mundo aqui tá querendo um boné, não é? Cara, você quer, fio? A nossa direct quer, tá vendo? Ele já deve ter tido há anos atrás, que o boné foi uma febre de 10 anos atrás. Ele deve ter tido um. Ele teve também, ó. Teve? A galera teve o boné, eu tô falando. Cara. Mas enfim, eu apostei assim, novos talentos, aí meu irmão chegou junto pra fazer toda essa parte. E a gente chegou assim, em 2018, isso foi 2016. Em 2018, eu queria também fazer o Papatinho virar artista, assim. Porque o Papatinho já era um produtor... Você já era conhecido? Sim. E eu comecei a receber muito pedido de show. Que as pessoas queriam que eu fizesse show, como DJ. Porque eu já tocava com o Cone Crew ao vivo. Sei. E só que eu não queria ser um DJ qualquer, se eu não tivesse um projeto meu. Eu queria... Não, se for pra eu ser DJ, eu vou ter que lançar as músicas do Papatinho. Então eu vou ter que fazer o Papatinho virar artista. Aí que eu fiz? Eu assinei com uma gravadora. O Papatinho é da Warner. Mas entendeu? aí, não tem... Não tem problema. Que eu assinei com a gravadora, a Major, que chama, né? Warner, Sony, Universal, Sony... muito também para aprender e viver como é que é sendo de uma gravadora. Porque eu fiquei a minha carreira toda sem gravadora e fiz uma gravadora também, mas eu nunca vivi sendo de uma gravadora. Isso foi muito bom também para aprender como é que é. Eu peguei muita coisa da Warner também, óbvio, aprendi para Papatunes. Aí fui para Warner como Papatinho, mas o Papatinho produtor não tem exclusividade com ninguém. Papatinho artista, aqui tem o Papatinho artista, que sou eu que faço show hoje em dia. Que vendo show, toquei no Rock in Rio, lanço música, é legal pra caramba. Cara. E tem o Papatinho produtor, que o Papatinho produz as músicas da galera e tudo mais, e tem o Papatinho da Papatunes, que é o produtor, mas que também tá ali envolvido com... E qual Papatinho você gosta mais? Eu gosto mais do produtor, que é o meu trabalho de... Cara, uma paixão mesmo é ficar fazendo música. Que acaba, assim, eu fico fazendo música... Mas foi onde tudo começou, cara. Eu fico fazendo música, mas o show é maneiro. É assim, a música é como se eu estivesse pintando quadro, tô lá pintando quadro. Eu fico lá em casa pintando vários quadros. O show é tipo você deu a tua cara lá é quando você bota a exposição. O show é a exposição do quadro. Que gera pra outra coisa. O show é a exposição, entendeu? Entendi. Então a exposição é maneiro, mas o que o pintor vai gostar mais é pintar o quadro, entendeu? Então eu gosto mais de produzir música. O show é maneirão. Tu vê a reação do público ali na hora. Dá um dinheiro muito bom também. Muito bom. Tá precisando de sócia, não? Mas... Falou que dá um dinheiro bom, gente? Mas não posso dar essa deixa, né? Só que eu nunca entrei no mercado musical. Tô doido pra... Não, então... Aí foi isso. O lance da distribuição que você falou foi o seguinte. Quando eu fechei como Papatinho na Warner Artista, eu precisava de um contrato de distribuição para Papatunes. Para jogar as músicas na rede, você precisa de uma distribuição.
E a princípio a Warner distribuía as músicas da Papatunes no início. Dentro do guarda-chuva. Era a Papatunes, só que a Warner fazia o serviço. É como se fosse assim, voltando anos atrás. Porque a galera entende melhor quando é físico, né? CD. Entendi. A distribuição, o caminhão que leva o CD lá para as lojas de CD, É um logística, serviço. é quase a logística. E colocar o CD numa prateleira boa. Isso que a distribuição Entendi. digital faz hoje. Porque eles têm os contatos, eles têm lá, enfim. O caminhão que leva o CD, hoje seria você subir as músicas no Spotify, Deezer, Sim. que são lojas Sim. americanas. Sim. Você se ligou? Sim. Só que dentro dessas lojas, você entra lá no supermercado, na loja, tem lá um destaque pro produto. Ou então a prateleira dele tem que estar certa. Entendi. Então, você tem que fazer o pitch das músicas nas plataformas digitais, pra tua música não ficar boiando lá. E aí a gravadora, obviamente... Ela tem o serviço Entendi. também de distribuição, onde tem também... Pô, ele tá fazendo a música dele, é o quê? Rap. Então, vou botar numa playlist aqui, que tem tantos ouvintes mensais que já ouve a música do outro artista. Vou botar aqui também. Entendi. É como se fosse colocar o teu CD numa prateleira onde tá ali... Entendi. O Marcelo D2 tá vendendo aqui, onde vou botar aqui do lado. Perto aqui, embaixo aqui, mais embaixo um pouquinho aqui. Aí o cara tá ali, vendo ali. Então, isso acontece no mundo digital hoje, entendeu? O cara tá vendo ali, cara, tem outro aqui, maneirinho também, entendeu? Então, isso acontece digital hoje, na forma digital. Assim como... Aí tem também como você potencializar isso com as campanhas, que você paga o Google pro teu Pra clipe, fazer ads, pra né? ter mais, então... Viu, galera? Também dá pra você fazer ads, porque o pessoal acha... A ads é tráfego, porque o Google, na verdade, ele é a grande vitrine do mundo, né? Sim. É o maior buscador do mundo. Exatamente. E o YouTube, ele pra gente, pra mim, pra essa música, é como se fosse, assim, a gente fazia a música. Hoje, tu não fazer o clipe da música, tá perdendo, o YouTube, o clipe é um item de marketing. Ele entra no marketing. Entendi. É como se fosse um outdoor Entendi. do teu produto. Tu vende sapato, aí tu bota um outdoor lá, Entendi. bonitão, eu vendo a música. Entendi. Então eu faço um clipe bonitão dessa música pra atrair o público pra consumir a música, entendeu? Agora uma dúvida, como é que você faz ads de Google? É o quê? Pra procurar a tua música, procurar o teu nome? Você faz o quê? Link? Não, você coloca dentro do próprio YouTube, onde você vai lançar uma música, se você quiser potencializar o alcance do teu vídeo, hoje eles limitam muito, né? Então você coloca lá, você coloca um valor e onde você quer que chegue para pessoas. Assim como o Instagram tem isso também, um post. Não, eu tava pensando, porque você falou do Google, eu tava pensando como que indexava no Google, mas é porque você faz pelo YouTube, né? Pro seu vídeo ser mais visto, Sim, né? dentro do YouTube. Entendi. E pelo Facebook você faz Instagram, se você quiser. Então, no início, assim, da Papatunes, foi uma coisa que foi difícil para mim, porque o cálculo foi errado, né? Então, assim? O cálculo que eu fiz de investir meu dinheiro. Então, eu ficava, de verdade, eu investi todo o meu dinheiro na parada, na obra, no estúdio e nos artistas, e ainda não tinha um retorno ainda do digital. É o famoso payback. Isso, payback. Demorou. Esse ato aí me fez ficar, assim, no negativo e no positivo. Eu vivia no negativo e positivo, porque... Entendeu? Porque eu investia e voltava, mas eu não conseguia ganhar dinheiro ainda no início. E logo, tipo, um pouco depois, com o estúdio pronto, e o Papatinho começou a fazer shows, e eu dentro da Papatunes ali, pronto, tudo pronto. Aí começou a vir projetos de sucesso. O Lennon, que é um artista sensacional. Hoje ele é o artista que tem mais ouvintes mensais do ele país. Tá chorado. O maior. Ele é seu, né? Então ele começou lá como um sonhador também, skatista que fazia uma rima. Caraca, E eu me vejo muito em todos esses moleques, sabe? Porque eu era isso, entendeu? Cara, eu com 27 anos, 28 anos, eu fundei a Farane Deli Café, que ninguém sabia o que era, investi todo o meu dinheiro. Cara, nos 3 primeiros meses, assim, eu não tinha um cliente num restaurante, num shopping de 140 mil pessoas, eu não tinha cliente. Eu falei, eu quase quebrei, assim, era exatamente isso. Só que ainda tinha lucro e prejuízo, não era só assim, era uma curva de prejuízo. Cara, eu vou te dizer, assim, foi um dos momentos mais desafiadores da minha vida. Como é que você lidou com isso? Então, eu ficava, assim, sempre acreditando no projeto, que já tava, pra mim, ele já era uma realidade. Mesmo eu não ganhando dinheiro no início, só de eu estar vendo os lançamentos, independente de ser sucesso ou não, de ter retorno ou não, eu já tava feliz. Pensou em desistir? Não, nunca pensei em desistir. Nunca pensei. Desistir não é opção. E assim, foi uma coisa que eu sempre acreditei tanto que eu deixava rolar, mas era um pouco preocupante, sabe? Isso que eu ia te falar.
O seu irmão já tava trabalhando com você nessa época? Tava. Meu irmão acompanhou tudo isso, assim. Eu lembro que eu sempre gosto de investir nas coisas boas, assim. Eu lembro que para fazer um site na época eu gastei um dinheiro bom, que hoje eu vejo que não precisava, que fez falta na época. Eu e meu irmão, a gente ficou falando desse site por anos, assim. Pô, aquele site lá, nada a ver. Aquele site dava pra gente ter investido em sei lá o quê e tal. Mas antes feito do que perfeito, né, mas pelo menos eu fiz tudo certinho, entendeu? Eu fiz também os bonés da Papatunes. Hoje eu tenho o boné do Cadarcinho, que eu acabei criando a minha marca registrada, que eu vendo também na loja da Papatunes. Pô, você é um empreendedor nato, né, cara? O cara vende tudo. Você já vendia lá atrás, você vendia CD, cara. Exatamente. Você vende hoje, você tem um e-commerce, então. Tenho. Que funciona mais como item de marketing também, porque não é meu negócio. Vende também, mas não é uma coisa que, sabe... que você quer impulsionar também. É uma coisa que eu vendo porque eu tenho que vender, porque eu vendo as paradas, né? E a galera pede também, então eu vendo. Mas não é longe de ser meu negócio, sabe? Tem lá Papa Shop, que aí E tem também... Cara, você não tem a Papa Tudo, não? Não, mas tem a Quentin Papatino, que é produtora de vídeo. Pô. Que é em homenagem ao Tarantino, que eu sou fã e tal. Aí eu sempre gostei de vídeo, desde o início trabalhei com vídeo. Então, um dos braços da Papatunes é a produtora de vídeo, que a gente tá fazendo vários vídeos hoje. E também, ela não é um negócio principal, ela é meio que é uma função ali extra que a Papatunes pode oferecer. Cara, agora falando sério... Mas pode vir a ser. Ela tem muito potencial, a Quentin Papatino. Vou vender pra ela aqui. Cara, eu senti na fala dele. Ele tava querendo, ele tava sem... Aí ele falou, eu falei, cara, senti na fala dele. Sabe porque eu já pensei na Hold. A Hold, cara, ela vai ser Papa Tudo. Aí ela distribui, entendeu? Ó, se liga, ó, Papa Tudo, tá? Ela vai distribuir pra Papatunes, Quentin, como é que é o nome? Papa Shop. Papa Shop. Pô, Papa Shop. Papatinho cara, artista. Papa Shop, essa aqui da Papa Shop, cara, sério, eu já vou te linkar com a empresa que eu sou sócio, que é a Nuvem Shop, que ela monta os melhores e-commerce do Brasil. Depois a gente tem a Quentin Papatino, produtora de vídeo, pra fazer os clipes dos artistas da Papatunes e fora também. Não, e se liga, aí a gente ainda vai criar um fundinho aqui, um fundo de investimento, só pra investir nos artistas. Sim. Nossa, o pessoal vai estar assistindo. E investir em artistas. Vai ter um monte de sócio, gente. Em talentos de uma forma geral. Porque, assim, por exemplo, na Quentin Papatino tem o Vitor Vareto. Não, mas você gostou da ideia? Gostei, pô. Pô, toca aí, cara. Fechado. Pô, cara. Olha aí! Apertou a minha mão, cara! Não, mas, por exemplo, a Quentin Papatino... Em tudo que eu acabei entrando, assim, eu sempre apostei nas pessoas que estavam perto de mim. No caso, claro. Meu irmão, na Papatunes e tal. O Pu, que trabalha com a gente na Papatunes também, que desde o início acompanhou toda os meus desabafos de ideias e o que fazer com ela ou não. O que você acha desse nome, sabe? Então, ele estava acompanhando ali a gente. E hoje ele também tá dentro da empresa. Aí você deu percentual para essa galera ou não? Não. Eu não quero criar briga de família. Não, eles são... Mas eles são cargos... Cargos... eles são peças fundamentais, claro. Entendeu? E a gente foi criando junto, assim, tudo isso. Eu gosto de estar junto com meus amigos também. E as pessoas que eu gosto de conviver, porque eu convivo muito tempo do dia com todos eles. Então... sabe, é claro que tem aquele... É bom também. Então, na Quentin Papatino tem o Vitor Vareto, que é um amigo meu também de anos, que começou a fazer vídeo e a gente apostou nos equipamentos e ele hoje tá editando e filmando e dirigindo o clipe também, entendeu? Que animal, hein? Então é muito legal tá todo mundo ainda junto ali, crescendo junto. O Lennon, você faz tudo? O Lennon... Vídeo... O Lennon, ele é artista da Papatunes, então os primeiros álbuns dele, o primeiro e o segundo eu produzi, e o Papatinho produziu, né? A venda de shows é meu irmão. Meu irmão ficou mais nessa parte de venda de shows. E dentro de cada leque desses tem... Por exemplo, o Pool que eu citei agora, ele faz a publicidade. Ele vende a publicidade do Lennon. Pô, tua empresa é toda verticalizada, então, que a gente chama. Então tem todos esses moleques que eu citei, né? O Bernardo também... E todo hoje tem o Adriano, tem o Bruno que tá aqui hoje, tem a Tamires, tem o pessoal todo, cara. Às vezes eu fico até, esqueço um, assim, fundamental nas minhas entrevistas, eles reclamam comigo, mas de uma maneira geral, mesmo que eu esqueça de algum aqui agora, tá ligado? Todo mundo, 2F Shopping, todo mundo que trabalha com a gente. 2F Shopping? 2F Shopping, os apelidos são maneiros. Irado. Todo mundo que faz parte ali, Júlio, o pessoal todo. Então, todo mundo soma de alguma forma. Cada um ter se especificado em uma área foi muito bom para abrir
Até pra me ajudar a focar no que eu gosto de fazer mesmo. É claro que eu participo de tudo, mas meu irmão hoje em dia é especialista em venda de shows. Ele tem... Sério? Ele é amigo de contratante de tudo quanto é lugar. Eu vou fazer show no Recife, chega 3 contratantes. Isso aí, irmão, vem! Sabe? Pô, isso é bom, cara. E, assim, ele vende shows... Meus shows vendem shows do Leno. Ele faz o trabalho empresarial nosso também, não só venda de shows, mas ele se especializou nisso. E assim, desde o início ele estava comigo, quando a gente não tinha como investir em muita coisa, muito dinheiro para investir, a gente investia com trabalho. Então, primeiro show do Papatinho, Entendi. até a Papatinho virar hoje um artista que tem Um cachê. um cachê maneiro. Eu gostei desse teu maneiro, hein? Cachê maneiro. Um cachê maneiro. Lennon também, pô, um cachê maneiro. A gente investia muito com trabalho. E eu lembro que... Que é normal, né? Eu lembro, assim, para fazer o Papatinho acontecer, no início, a gente ficava pensando, pô, não vale a pena eu cobrar, eu não vou ter muita coisa para entregar ainda, porque eu tô construindo o Papatinho. Eu fiz o primeiro EP pela Warner e foi um sucesso. Aí eu comecei a tocar as músicas desse EP e alguns hits que eu produzi na minha vida e para montar meu show. Só que o meu show só seria maneiro se tivesse alguns artistas, sabe, no início, sabe? Porque eu tava acostumado a tocar com o Cone Crew, eu produzo pro Leno. Por exemplo, o Leno entrar no meu show e cantar. Isso que era maneiro. E aí? Então, o primeiro show que ele vendeu a gente pegou o cachê inteiro e investiu em estrutura. No caso, eu paguei o cachê de artistas que estavam começando, que era o Leno, o PK Orochi. Caraca. E o Batoré, na verdade, já estava comigo na Cone Crew. Eu lembro que eu paguei eles e eu não ganhei nada. Tipo assim, Mas meu show, é isso aí, cara. Eu paguei o cachê deles para eles tocarem comigo e eu mesmo não ganhava nada. Eu fazia o show sem ganhar nada, mas eu tava ganhando o quê? Eu tava construindo a carreira do Papatinho. Como um artista que faz show também. Não só um produtor musical, que eu tinha que transformar o Papatinho em artista. Então, eu comecei a ir para esses shows e ter várias atrações surpresas. Eu pagava as atrações surpresas, os efeitos, o jato de CO2. O meu irmão mesmo montava e operava os efeitos. Que isso, gente. Aí, ele operava, ele vendia o show, ele era empresário. E operava os efeitos e montava os efeitos. Subia nas paradas lá, assim, instalava os efeitos lá em cima, assim. E eu fazia o show e a gente trazia os moleques. Eu lembro que o primeiro show que eu fiz, o cachê foi 10 mil, eu investi tudo no coisa. Só que isso foi bom porque já me posicionou Não mostrou. Já com uma outra visão. E hoje eu tô fazendo shows muito maiores e tocando em festivais e tal. Acabei de fazer, foi uma realização gigante, o palco Sunset do Rock in Rio, entendeu? Pô, como Papatinho, entendeu? Papatinho. E eu fiz um pouco do que eu sempre fiz. Na real, eu fiz tudo que eu sempre fiz. Só que hoje eu não preciso investir nos meus shows, mas nesse eu investi. No show do Rock in Rio agora, eu peguei todo o cachê e mais dinheiro e botei no show. Botei uma orquestra de... Teve uma galera de artista que fez isso. Porque ali, uma gente, vitrine, entendeu? Deus, é hora de você colocar tudo. Mas essa que é a diferença, sabe por quê? Porque, assim, e veja, você poderia até chegar ali e querer uma coisa, né? Talvez pelo nome, mas é isso que te deixa com o pé no chão. E é isso, assim, que você tem muito de padrão da galera... seja de grande empresário, de grande liderança, de multimilionário. O cara vai lá, a verdade é, e ele faz acontecer no matter what, entendeu? Independente se ele vai ter que investir, se ele não vai ter que investir, ou se ele vai chegar lá e falar... Cara, por que isso? Você ainda vai ter que investir muito tempo na tua vida, na tua carreira. Não tô dizendo você assim, mas para quem tá assistindo, você vai investir, até chegar o momento que você vai conseguir virar a chave. Se virar, acho que é importante dizer isso, gente, porque assim, não é uma coisa de um dia pro outro. Exatamente. Mas se você entra achando que você vai conseguir ganhar dinheiro, a galera que quer empreender vira pra mim e fala assim, não, Camila, olha, sabe por quê? Porque, putz, eu tô precisando de... Eu falei, por que você tá precisando de investimento? Não, eu tô precisando de investimento pra isso. Às vezes ele precisa organizar o caixa dele, porque ele acha que é bonito falar que ele precisa de investimento, sabe? Quando, na verdade, aí... Vem, não, porque eu quero ter mais liberdade na minha vida, eu acho que eu vou ter muito mais flexibilidade. Eu falo, querido, você vai abrir um negócio, aqui é o início de alguma coisa, pé no chão, você vai investir muito do teu capital. Nossa, na verdade, ainda faço isso até hoje. Sim, sim. Você vai ter mês que você não vai ganhar. Mas tem uma coisa assim, eu tenho que ganhar. Não vai. Você vê, até hoje você tá fazendo isso. Exatamente, Exatamente. E assim, cara, imagina tocar no Rock in Rio. Foi aí? Um sonho, né? Depois de tudo que eu passei, né, com toda a minha caminhada, consegui, como o Papatinho, chegar e tocar no palco Sunset, que é um dos maiores palcos, né? O segundo maior palco do festival. E foi o show, a crítica colocou como top 10, né? Entrou no top 10 dos melhores shows do Rock in Rio. Tipo, não esperava por isso também, entendeu? Foi uma surpresa. Mas eu
me dediquei, porque eu sabia que aquilo lá ia ser uma exposição pro meu show hoje. Aí tá lá, logo depois do show do Rock in Rio já começa a aparecer um monte de show pra fazer. E o cachê sobe também, então é uma coisa que é natural. Então hoje eu fico muito feliz, assim, tudo que eu conquistei. Na parte da produção musical, principalmente, que é o que eu amo fazer, eu não paro, todo dia eu faço música. Independente de eu estar... Hoje tenho uma condição financeira muito boa, entendeu? Tipo, eu não precisava estar fazendo nada, que se fosse pelo dinheiro, poderia ter parado de fazer tudo já hoje, tipo... Só que eu não consigo parar, porque é o que eu gosto de fazer, não é pelo dinheiro, nunca foi. Mas ter dinheiro também hoje é bom, porque impossibilita... te dá liberdade. Liberdade até para eu poder investir mais em outros projetos e em outros talentos. E você nega alguns artistas? Cara, não é que eu nego. Eu ouço música todo dia de alguém. Hoje tava na padaria... Nossa, é igual receber pitch, gente. É igualzinho. Hoje na padaria eu vi a música do cara que trabalha na padaria ali, entendeu? Mostrou aqui no celular. Então, tipo, todo dia... Você chega no lugar e, tipo, a galera fala, escuta aqui minha música. Todo dia escuta minha música, eu faço. Gente, né? Sério? Isso é uma referência de que, caraca, Papatinho pode, de repente, produzir minha música e me ajudar e tudo mais. Isso pode acontecer, realmente... Já aconteceu algumas vezes. Já lancei alguns artistas, sabe qual é? Só que não vai acontecer toda hora e também não vou ter como abraçar o mundo, mas... Às vezes eu escuto e às vezes me pega, entendeu? Tipo, caraca, maneiro, mas às vezes não. Mas eu também não desacredito ninguém, porque se o Bip lá no Home Studio tivesse falado que eu era ruim, eu não ia estar aqui hoje, entendeu? Atrás, Então ele falou, tá maneiro, entendeu? Assim, e tipo assim, a Papatunes e tudo, hoje você tem algum controle? É você... Sei lá, não CEO, mas é você que controla tudo? Você analisa tudo ou você deixa mais com o seu irmão? Como é que é essa... Então, a gente faz umas reuniões e a gente vê o mercado que acontece, sabe? Pô, será que vale a pena tentar assinar um artista tal? A gente vai atrás. A gente faz junto. Todo mundo meio que participa dessa parte, um pouco. Eu tento ficar um pouco fora dessas reuniões, assim, com outros empresários. Eu deixo mais com ele. Só que aí, quando o artista vai lá pro estúdio, o contratante quer conhecer o estúdio, eu vou lá e mostro as músicas e tudo mais. Mas o meu irmão fica mais nessa parte de relacionamento e do business. Eu sempre participei bastante, mas hoje eu tô mais focado na parte que eu gosto de fazer, até porque minha agenda não permite muito que todo dia eu tenho alguma coisa assim, um clipe, ou show, viagem de show. Todo dia. Porque eu tenho gravação, dia de semana, final de semana tem show. Então, a gente vai tentar marcar uma parada, às vezes não tem data, tá ligado? Então... eu vivo isso mesmo, entendeu? Papatinho, é o seguinte, imagina, né? Cara, qual show, produção que você viu que foi antológico, assim, pra você? Que você falou, caraca, é isso que eu quero fazer um dia. Se existe. O show mesmo, assim, você diz? Então, como eu falei no início, o DVD The Up Smoke Tour foi uma tour que os artistas do rap lá fizeram, que são todos eles minha referência, o Dr. Dre como o chefão ali. Então, o que a gente fez junto com a Cone Crew ali no início, a gente se inspirava muito no que eles fizeram, e acho que eu escolheria essa tour. Essa galera. Smoke Tour, acho que de 2000, se eu não me engano, essa tour. E produtor, assim, o top pra você é o Dr. Dre? Dr. Dre, Pharrell Williams, Kanye West como produtor. O Pharrell, ele é produtor também? Na verdade, ele é produtor, ele é compositor, ele escreve as letras também e é artista também, assim como eu também hoje em dia sou artista, mas... Não, mas ele canta, não canta? Ele canta pra caramba. Você não canta? Você canta? Não. Você pensa em cantar? Não, nunca pensei. Sempre quis focar em uma coisa só e foi a melhor coisa que eu fiz, uma coisa só que eu digo, um segmento, especializar num... Mas eu participo das composições, assim, junto com os compositores, sento junto com eles, vejo junto o que é maneiro ou não, o que tá, o que tem que trocar. Então, eu participo dessa parte da letra também, de alguma forma, mas... Cara, como é que é isso, trocar? Como é que você vê a letra e você fala, cara, isso aqui tem que trocar? Como assim? Gente, é tão louco, é engraçado, né? Eu fico analisando, assim, porque rima, musicalidade... A rima é mais pra quem gosta da parte técnica e tem fãs que gostam da parte técnica. Tipo, a rima essa rima aqui... Black Alien é muito isso, é técnico na rima, Só que a composição, de uma maneira geral, ela... eu vejo como uma... Quanto mais pessoas ela atingir, que se influenciam, que se identificam com o que foi falado, mais sucesso vai ser, sabe? Por exemplo,
você terminou um relacionamento, o cara escreveu uma letra aqui de término Entendi. e que tem umas linhas ali profundas que você vai se identificar porque você vai ouvir e tal e vai pegar você. Então você vai ouvir essa música, entendeu? Então, esses detalhes estão nessas linhas. Essas linhas, essas linhas diferentes. E pela Papatunes, você pensa em investir em outro estilo musical? Cara, como eu comecei no rap e tudo mais, mas hoje eu não falo que eu sou um produtor de rap, porque acabo limitando um pouco tudo que eu faço. É um pouco mais amplo. Eu digo que eu sou produtor de música urbana, e a Papatunes é um selo de música urbana. Porque dentro da música urbana tem o rap, tem o próprio funk, tem o trap, todos os subgêneros, drill, R&B, até acústico, tudo a gente faz. Pop, hoje em dia eu faço. Assim, você faz pop também? Faço. O Lennon tem um pouco ali de... O Lennon ele faz um pouco de tudo. Faz um pouco Isso de tudo tudo. meio que eu também, desde o início, assim, na Papatunes, coloquei ele pra gravar um projeto bem pop, é um projeto acústico que chama Papa Session, ele gravou... Papa Sessions, né? Papa Sessions. Enquanto ele gravou esse projeto, ele tava fazendo um boom bap underground, que era Despertadores, que é um primeiro single dele com a gente, assim. Então, ou seja, ele sempre também aceitou fazer... Essa versatilidade, né? Essa versatilidade, que eu tenho como produtor, ele tem como artista. Tanto que ele fazia os Love Songs, o primeiro hit dele grande foi Perdição, que é uma música pra mulher, né? E pegou todo o público feminino, foi muito bom. Mas também Freio da Blazer é um som mais pra rapaziada, ou seja... Ele pega tudo. É uma coisa que pega todo mundo. E hoje até se aventurou hoje tem se aventurado até no funk, ele fez a Desenrola Bate e Ai Preto, os dois foram hit. Ou seja, ele tá pronto pra tudo. E assim como eu como produtor, eu não tenho muito... Você acha que esse é o caminho da música? Cara, na verdade ser verdadeiro. Se é o que você gosta e você manter você naquilo, assim. Por exemplo, eu no início da minha carreira... O rap, ele ainda era visto como um segmento, uma coisa muito fechada, a ponto do fã do rap criticar, às vezes, até quando o artista ficava famoso. Era uma coisa tipo, agora ele tá famoso, perdeu a graça, sabe? Era uma coisa que tinha essa cultura, de verdade. Sei. E era legal quando o cara ainda tava ali. Underground. Cara viciado em underground, sabe? O cara é viciado em underground. Então o cara ficou famoso e perdeu a graça. Só que, assim, eu sempre vi isso, eu entendo quem tem essa visão. Eu lembro que falava, se vendeu, virou pop. Eu lembro que tinha esse papo. Eu entendo quem tem essa visão, porque eu mesmo, como fã de alguns artistas, eu vi artistas virando pop de uma maneira que eu não concordo, que deixaram de ser ele mesmo, e aí eu não acho maneiro. Perdeu a legitimidade. E eu nunca deixei de ser o papatinho ali, independente de estar produzindo uma música underground pop. E eu continuo fazendo os dois. O maior exemplo disso está em 2019, quando eu lancei meu primeiro projeto como artista, que era um EP misturando trap com funk, que era para pegar esse público mais de festa para eu poder tocar, entendeu? Era uma estratégia. Nesse mesmo ano, praticamente no mesmo mês, assim, foi tipo 3 meses seguidos, eu lancei o álbum do Black Alien, que foi a volta dele, que é um artista, uma lenda do rap, e o álbum dele foi muito bem recebido, ganhou vários prêmios no ano, ganhou melhor álbum do ano. Uau. E foi um álbum de rap clássico underground. Cara, isso é importantíssimo pra galera que tá começando. Só que no mesmo mês, praticamente, assim, eu lancei também, produzi o álbum do Lennon de estreia na Papatunes, que era uma mistura mais underground, mas também tinha coisa mais... um pouco mais pop, mas o auge do pop foi a Onda Diferente com a Anitta. Isso que eu ia perguntar. Essa aí foi... Qual foi o ano? Foi 2019 também. 2019. Ou seja, eu lancei, acho que foi abril de 2019, se não me engano, no mesmo mês, coisa de 1 semana, 2 semanas diferentes, eu lancei o álbum do Black Alien, que era como eu falei, o cúmulo do rap, do underground ali, da raiz. Estreia do Lennon e a Anitta. Estreia do Lennon, estreia do Papatinho como artista também, meu EP, e a Anitta Onda Diferente com Ludmilla e Snoop Dogg. Ou seja, tipo... Caraca, o cúmulo do Snoop Dogg, é verdade. pop de um Nossa. lado, junto com uma parceria internacional, um underground aqui. Ou seja, tudo isso sem deixar de ser eu ali. Você ouve e você vê, o Papatinho tá ali, o Papatinho tá aqui, sem deixar de ser ele. E assim, quem é fã, claro, tem gente que não, eu só gosto de coisas underground. Vai ouvir o Black Alien e vai ficar amarradão. Tudo bem, cara. Não, eu só gosto de música pop, eu não gosto de rap. Vai ouvir as minhas produções mais pop. Então, assim, é uma coisa que o pessoal me para na rua, é legal assim, fala comigo. Aí eu não sei se a pessoa é fã. De qual estilo que ela tá, que ele é fã ali. Exatamente. Não sei mas eu acho essa versatilidade, isso, cara. Isso é maneiro, entendeu? É a versatilidade que é o segredo. Não, e eu vou te falar, tá?
é o que te bota no mainstream, no popular, assim. Exatamente. Porque, imagina, né? Se você fosse, assim, só nichado ali, certamente... Não que você não pudesse ser, né? Mas você só ia, você vê a própria Anitta. A Anitta, eu quero saber, como é que foi? Ela te ligou ou foi você que foi atrás dela? Porque assim, você fez a Anitta, Ludmilla e Snoop Dogg. Foi tudo uma mesma faixa. produção? A onda diferente. Foi um hit em 2019, foi o E hit aí? do álbum dela. Você já era amigo dela ou não? Já. Ah, entendi. Porque eu ia falar, cara, imagina, você ficou nervosão ou não? Não, a Anitta, conheci ela na época, a gente falava no Facebook, assim. Ela nem deve lembrar, mas a gente falava no Facebook bem no início. Que ela, né, ela era da Furacão 2000, ela era uma funkeira da Furacão 2000. A Anitta teve uma história muito maneira de crescimento, assim, Muito, na carreira. gênia. E ela também é empreendedora, pô, ela também é viciada em trabalho igual a mim. A gente tem essa... A gente é parecido gênia. nesse negócio. A gente gosta de dar o próximo passo. Você vai pensando assim, pô, Papatito... Qual o próximo desafio? Exatamente, a gente pensa assim. É. Ela pensa assim, eu penso assim. E lembro que a gente falava bem no início da carreira dela, na época ela não podia fazer parcerias, porque ela era ainda assinada na Furacão 2000. E ela não podia fazer, e eu lembro que eu chamei ela, e na época a Cone Crew era maior, era engraçado, do que a própria Anitta. Bem no início, assim. E ela falava, e eu queria fazer uma coisa já com ela, eu sempre tive essa vontade de expandir as paradas, sabe? Não ficar preso ao rap, assim, queria fazer música. E foi assim, que a gente falou pelas primeiras vezes, e passou um tempo, ela foi lançar o álbum dela, aí quando a gente produziu essa música, a gente começou a ficar parceiro mesmo. E eu mostrei pra ela várias músicas que eu tava produzindo lá fora já, entendeu? Tipo, com parcerias internacionais, assim, com composições em inglês. E ela amou aquilo. Ela ficou, tipo, obcecada por aquilo. Cara, eu quero isso. E ela sempre teve esse sonho também de... Eu acompanhei a correria dela pra hoje estar colhendo esse fruto. E não vai parar nunca. Não vai parar, porque ela tem essa cabeça parecida comigo, que sempre vai querer o próximo passo. Pode ter certeza que ela já tá pensando na frente, tá preparando outra coisa. Então, quando ela ouviu essas produções, eu produzi a música no álbum dela, em 2015, se eu não me engano. A gente viajou pros Estados Unidos pra gravar essas músicas em inglês. Tipo, caramba. Eu fui com ela, ninguém sabe, assim, soube muito. A gente gravou 7 músicas em inglês. E ela, engraçado que parecia que eu tava voltando no avião. Caraca, irado. Anitta internacional. E ela tava bombando no Brasil. E tava começando... É longe de ser a Anitta que ela é hoje, mas ela já tava bem relevante. E ela tinha esse sonho. E eu voltei com ela com 7 músicas em inglês. E a gente, caraca, que maneiro. Só que ela foi e pensou, quer saber? Meu inglês tá muito ruim. Sério? Aí eu lembro que a gente chegava e falava porque o inglês dela hoje é perfeito, sério. Eu escuto perfeito, ela falar... Ela fala inglês perfeito e ela fala espanhol. Ela consegue mudar até o sotaque do se é do México, se é da Colômbia. Ela é sinistra. E ela estudou pra isso. E ela, assim, ela se dedicou muito nas línguas. Fez um caminho pro espanhol primeiro, pra lançar primeiro no mercado latino. Ela fez o trabalho direitinho, entendeu? Não, uma baita estrategista. Lá no início, eu tava junto com ela tentando fazer a carreira dela internacional. Isso em fevereiro ou março de 2016, entendeu? Então, eu já tinha um contato legal com ela, né? De produzir e tal, e essa experiência. E 2018 foi quando ela tava fazendo um novo álbum dela. Surgiu. Eu tinha conhecido o Snoop Dogg 1 ano antes nos Estados Unidos, com as minhas viagens. Nessas viagens comecei a fazer música. Você conheceu ele? Como é que foi? Mas você marcou com ele? Não. Não, cara. Eu comecei a viajar lá pra fora pra produzir beat, igual eu produzo aqui. Tá. Eu sabia que eu podia mais, eu sabia que eu sempre tô pensando em mais e mais. Eu comecei a fazer no Brasil pra galera do rap toda. Comecei a viajar lá pra fora pra produzir. E fazer demos, justamente. Fazer demos, assim, eu fazia o beat, o compositor escrevia a letra. A gente tinha essas músicas em inglês, várias músicas. Foram as músicas que a Anitta ouviu. Nesse meio tempo que eu viajei lá pra produzir essas músicas, eu acabei tendo uma sessão com o Snoop Dogg, por acaso. Como assim? Assim, ele já tinha conhecido a Cone Crew e tinha postado a gente já. Por ser uma coisa similar ao projeto dele com o Dr. Dre e tal, no Brasil, assim. E ele postou a gente. Isso já foi uma coisa gigante. E nas minhas idas lá, toda vez que eu ia para os Estados Unidos, alguém me conectava, assim, com alguma coisa, sabe? A minha primeira viagem lá foi para finalizar um álbum da Cone Crew, A Parte da Engenharia, em 2013. Em 2014, eu fui para passear. Acabou que esse passeio virou trabalho. Todos os meus passeios viram trabalho. Sei bem como isso. E alguém mandou uma mensagem assim, falando, pô, cara, tô numa rádio aqui e tal, pô, é um brasileiro. Eu tô aqui, podia visitar, que tem um produtor aqui e tal, que vai vai chegar aqui hoje, vai dar uma entrevista. O produtor já era bem conhecido lá fora, um papatinho lá de fora. Então, pô, pra mim seria ótimo.
eu fui lá, conheci ele, eu fiz conexões com o manager dele, que começou a meio que me receber lá nos Estados Unidos também, para produzir música, e foi uma coisa natural. E no meu aniversário, a sessão de estúdio que estava agendada para mim, no Record Plant, é um estúdio em Los Angeles que tem várias salas. E essas salas são alugadas por qualquer pessoa, artista e tal. A minha sala aqui na porta tava escrito, juro por Deus, Papatinho e Snoop Dogg lá na frente, assim, cara. Surreal. E era meu aniversário. Era o dia do meu aniversário, assim, parecia um presente. Divino, cara. Aí, o Edgar, que é esse moleque, não moleque, né, esse cara que tava lá fazendo essa conexão comigo, percebeu isso e já na hora ele já agilizou essa sessão para que virasse uma sessão só. Porque ele sabia que eu não ia conseguir me concentrar trabalhando em frente ao Snoop Dogg. Quem vai fechar a porta aqui? Dá licença aí, pessoal. Pá. Pô, o Snoop Dogg tá aqui na minha frente. Entendeu? E aí? Aí, que a gente fez? Abriu as portas e ficou uma coisa só e conseguiu virar uma coisa só. Porque o Snoop, ele anda com muita gente, assim. Mas como assim? Abriu a porta e... Porque juro, era um corredor menor que esse tapete aqui, cara. Era uma porta aqui e uma porta aqui. Não, mas você tava produzindo a sua abriu, e ele... A gente aluguei o estúdio pra fazer beat. Ele alugou o estúdio pra gravar a música, sei lá, com o pessoal dele. Só que aí a gente abriu as portas e já, tipo, sei o quê. A galera que tava comigo... já tinha conectado. Tinha um conhecimento também numa galera dele. Aí virou uma coisa só, abriu porta, teve bolo de aniversário, Papatino e tal. Aí o Snoop ficou lá e a gente, fiquei mostrando o beat, ele ouvindo música, ele gravou. A gente não fez nada junto aquele dia, mas foi um dia que eu conheci o Snoop Dogg mesmo. Não, mas passei foi mais importante, você fez network, horas né? com ele lá, entendeu? Nessa sessão. E foi um dia que lembro que eu voltei pro Rio de Janeiro, foi com a foto com ele assim. Gente. Galera do rap, assim, Virou. principalmente, ficou, caraca, que doideira foi essa? Tu tava com o Snoop Dogg, né? E foi assim. Só que nessa minha caminhada para tentar buscar novos horizontes da música, né? Como eu fiz no Brasil, eu conheci diversos outros artistas. Eu conheci o The Game, conheci o Travis Barker do Blink, conheci o Paul Wall. Vários artistas que começaram a virar meus parceiros, assim, de falar na internet, de ir lá e encontrar. E continuei fazendo meu trabalho aqui, mas tendo essa conexão, é mais um projeto para eu atacar, mais um lugar para eu atacar. Sabe, você que é empreendedor... Não, e é mais uma coisa que... Na verdade, assim, a gente tá sempre pensando assim, além de estar pensando qual é o próximo passo, cara, onde é que a gente pode chegar aí? Não é uma coisa do ego, é uma coisa assim, de você tá se testando... Exatamente. Cara, assim, e eu não canto, eu sou produtor, eu faço a batida, eu fui reconhecido por isso. A galera gosta dos meus beats. E a batida não tem língua. Eu posso ir pro Japão. Pode ir pra Austrália. Eu posso ir pra Austrália, ver quem são os artistas lá, arrumar sessões de estúdio com ele, produzir, morar na Austrália 2 meses e produzir um álbum lá de um artista de lá. Você tem vontade de fazer isso? Tipo, eu tenho vontade de expandir cada vez mais. Não na Austrália, acho que não. Na Austrália não. Mas assim, Estados Unidos já é uma cara que eu faço. Realidade. Eu fui pro México trabalhar com artistas do México. Eu fui pra Miami, trabalhei com artistas de Porto Rico, Argentina. Acabou de vir um moleque da Argentina gravar uma produção minha. Mas essa galera te contrata, né? A galera paga a produção quando lança. Entendi. Entendeu? Tipo, Entendi. Eu acabei nessa minha caminhada, acabei produzindo uma música no álbum do Black Eyed Peas. O Will.i.am, quando veio pro Brasil, me encontrou e meio que quis me conhecer. Foi irado, foi maneiro. Aí foi pro estúdio e fez música. Aí acabei produzindo uma música no álbum do Black Eyed Peas. Agora acabou de sair o Steve Aoki, o DJ. Sei. Aquele tem o cabelo sei, grande. Sei. Ele lançou o álbum dele, tem uma produção minha também. Então, tipo, eu estando presente nessas produções internacionais, pra mim é muito importante. Não, é o que eu almejo também, você não ficar preso. E tem uma coisa assim, né? Quando você faz assim, fazendo uma analogia, né? Eu criei um fundo em Miami. Uhum. Então, é quase como se fosse aquela coisa, nossa, né? Tipo, o Brasil já ficou pequeno. Exatamente. Né? Que não, assim, não é que deixa de ser, óbvio, né? Eu continuo trabalhando no Brasil, vou continuar trabalhando por um bom tempo, mas assim, quando você vai para fora, além de você conseguir pegar essas outras culturas, você começa a conhecer outros níveis, outros patamares que você fala... Cara, principalmente nos Estados Unidos, né? Se a gente precisa... É como se fosse um recomeço, é um novo desafio. Igual o videogame, né? Tu zerou o jogo ali, mas aí tem que passar Chefão. Isso aí. Então isso, não tenho esse... Eu não penso nunca em parar em uma parada assim, que eu não fico...
como é que fala? Acomodado. Acomodado. Não fico acomodado nunca, porque eu estou sempre pensando em mais e mais e mais. Você é um inquieto, assim, aquela Inquieto, coisa... a nossa inquietude, ela vai levar... A gente leva a lugares onde os acomodados nunca vão estar. Exatamente, é. E de verdade, assim, sei lá, às vezes eu acho, sei lá, a gente nasceu com isso. Eu falo, Camila, sei lá, eu não consigo parar. Às vezes eu tento, no final de semana, eu tô lendo livro de negócio, entendeu? Eu não tô ali incomodada com aquilo. Outro dia, essa semana me perguntaram, né? Fizeram a pergunta. Mas, poxa, você recebe muito pitch? Cara, eu recebo em média, é igual que você falou assim, eu recebo em média uns 100 a 120 pitches por mês. Pô, eu tava fazendo a unha esses dias, aí passou a Camila Varani, ela tava bebendo. Eu falei, beber pior ainda, né? Porque beber libera tudo, né? Ele fica mais solto, né? Posso fazer o pitch? Eu falei, claro que você pode, pô, óbvio que você pode. Ela falou assim, não tô fazendo o que você tá fazendo na unha. Eu falei, tá bom, me manda. Porque você vai fazer o quê, né? Faz parte da vida, né? Você se incomoda, não me incomodo mesmo. Não, eu também. Eu escuto tudo que chega até mim. Não dá pra saber o que vai acontecer. Pena que eu não trouxe nada. Também imagina que coisa ridícula ia aparecer daqui, né? Imagina. Ó, Papatinho, é o seguinte. Agora a gente entra num quadro que é assim, ó. É venda ou invendável, tá? O que é o venda ou invendável? Você tem que fazer um pitch, assim, de uns 30 segundos, tá? Fica tranquilo. Você já fez muito pitch na vida, você já fez muito beat na vida, né? Pitch eu não sei. Exatamente. Mas assim, e você vai ter 30 segundos pra vender. Um controle para videogame em forma de colete. Caraca, tem que vender esse produto? Olha lá. Acho que pra eu vender esse produto aí, eu teria que... minha visão, eu teria que produzir um jogo junto. Um jogo que se encaixe, de repente, até com a massagem ali, junto com... Entendeu? Acho que assim eu consegui vender esse produto. Acho que o que tá faltando ali é uma conexão, né? Porque a massagem pro jogo... Eu venderia um combo, um produto... Pô, boa! Eu venderia um combo. Esse produto aí misturado a um outro produto que seria o jogo pra você usar o produto. O jogo. Mas você ia produzir? Eu ia ter que produzir. Pô, mas vai produzir jogo? Tudo que é relacionado à criação é comigo mesmo. Não, e dá pra fazer estratégia que a gente chama de cross-selling, venda casada. Boa. E se for portátil, melhor ainda, que aí dá pra vender, o cara tá na viagem ou de ônibus, né? Pô, dá pra aproveitar que é a massagem ali do estresse da viagem, mas também tem o entretenimento junto. Boa aí, tá vendo? Você que tá no estresse da viagem, você já imaginou se você se você conseguisse ao mesmo tempo fazer massagem na tua gata, na tua namorada, na sua mulher, e ao mesmo tempo assistisse um game, obviamente, produzido pelo Papatinho. É isso aí. É isso aí, né? E a trilha sonora também, produzida pelo Papatinho. Tudo junto, né, cara? Pode ser até um game de música, beat. De beat, cara. onde o cara toca o beat ali na massagem, né? Agora sim, o produto tá formado. Você já criou um novo produto, é isso aí, ó. Exatamente. É mesmo, cara. Mas vem cá, agora a pergunta nada a ver, quer dizer, sempre tem a ver, mas existe algum lugar pra se ensinar a fazer beat? Porque é muito legal. Cara, hoje em dia, tudo tu aprende no YouTube, se você quiser. Não tem mais como, desculpa dizer, não tem. Tutorial de tudo no YouTube. Tem vários cursos também. Eu aprendi sozinho porque realmente não tinha muita... Não tinha curso, não tinha... Quer dizer, claro, tem o curso de produção fonográfica na faculdade, onde o cara aprende tudo, mas não é exatamente o beat. O cara aprende o business do produtor fonográfico, de uma gravadora. Você não fez nada disso? Nada disso, eu fiz fuçando lá. Acerto e erro, acerto e erro, acerto e erro. Caraca. O que eu faço hoje, em 5 minutos, eu demorava 5 dias, 5 semanas, assim, entendeu? Mas... eu toco piano. Obviamente, lá atrás eu fiz algumas aulas, mas hoje eu vejo tudo no YouTube. É claro, não, eu não tô falando isso, eu sou contra em estudar, não. Acho que tem que estudar mesmo, entendeu? Até porque eu estudei. Eu testando no acerto e erro ali, eu tava estudando. Eu escutando o que outras pessoas fizeram, era a maneira que eu estudava. Meu curso era muito isso. Escutar, caraca, o cara fez isso aqui, usou esse sample, fez esse beat. Pô, vou tentar fazer também, refazer, sabe? Tentar refazer o que eles faziam. Bora lá pro próximo. Ó, já vou te dar a cola, hein? É um pendrive disfarçado de urso de pelúcia. Vou até fugir da música, música. Pode ser o que for. Eu, por exemplo, eu tenho vários arquivos confidenciais, entendeu? Documentos e tudo mais, assim. Eu acho que um ursinho, né? Pra você tá guardando teus arquivos confidenciais. Acho que é difícil alguém desconfiar que ali tá todo suas obras e tudo documentos. Acho que também tem isso. Além de vindo por outro lado, para um lado mais infantil, assim, também tem como ser uma coisa voltada para criança
e que o produto interno ali também seja um produto para criança, assim, vídeo infantil, Como é meio estranha essa cabeça enfiada ali, né? Ficou engraçado mesmo. Cara, mas ó, se liga. Quantas vezes você não precisou de alguns arquivos confidenciais e você não tinha onde guardar? Exatamente. Cara, Exatamente. o Urso Drive ele é a solução para isso tudo. Urso né? Drive. Show. Agora o último, que é o seguinte, tá? Caraca, moleque. Cara, esse é um tênis que toca CD. Pô, maneiro esse tênis, hein? Pô, isso aí é maneiro. Isso aí é uma coisa que tem a ver comigo. Oh, e aí? Eu vou te falar, cara. Cara, Papa Tênis, cara. Papa Tênis, aí já tá lançado. Tênis, Só tinha que atualizar um pouco a tecnologia ali, o CD já foi ultrapassado, agora teria que ser uma entrada de um micro SD, de repente, né? Que você coloca aqui. Mas ainda usa o micro SD? Eu pouco, acho que né? eu acho que usa, sim. Assim. Galera de vídeo muda o cartão SD. Acho que, pô, né, recheado de música ali. Vou te falar até engraçado aparecer isso, que é engraçado. Mas se der mole, eu até usaria um negócio desse, porque eu já recebi em Los Angeles uma vez um projeto de uma pulseira que era uma caixa de som. Um relógio, que só que era uma caixa de som aqui, Bluetooth. Como assim? Juro. Uma pulseira mesmo, um relógio Bluetooth que ficava uma caixinha de som. E o cara queria lançar e queria que eu ficasse usando para testar se no Brasil ia dar certo. E queria que eu lançasse no Brasil. É quase essa proposta, só que era no pulso. Não, mas ficava a música tocando? Não, é Bluetooth. Inclusive entendi. ali tinha que ser Bluetooth também. Entendi. Tinha que ser um Bluetooth. Cara, tu acha aqui assim, ó. Tu acha aqui assim, ó. Papa Tênis. Aí dá play no som, fica tocando tênis, entendeu? Então seria um tênis com a caixa de som, mas via Bluetooth, Via Bluetooth, nem cartão tem que ser, agora que eu me liguei. Nem porque rola, a pulseirinha funcionava. Cara, eu te falar, eu usei várias vezes. Inclusive, eu falei do Will.i.am, engraçado. O Will.i.am se amarra em tecnologia. Eu tinha acabado de receber, e nesse encontro com ele no estúdio, eu levei a pulseirinha. Só pra ver o que acontecia. E por acaso ele falou, pô, deixa eu escutar uns beats aí. E a gente saiu do estúdio que tá rolando uma gravação. E eu não gosto de mostrar nada meu no celular. Ou tem que ser no fone ou numa caixa de som, porque tu não ouve direito a batida, principalmente, se for numa saída aqui. Aí o que eu fiz? Peguei a pulseira, caixa de som e mostrei meus beats pro Will.i.am. E aí? Na pulseira, ele, caraca, tu tem uma pulseira, caixa de som. Você não pensou em investir, não? Então, eu até comecei, cara, que maneiro essa pulseira. Fiquei imaginando no Rio de Janeiro, todo mundo no ônibus. Galera segurando, ouvindo funk, essa coisa. Fiquei, caralho, vai ser maneiro. Só que eu te falar, ela caiu no chão uma vez e despedaçou uma vez, assim. Mas é protótipo, né, papai? Não, mas o cara já era oficial, ele falou que botaria minha logo e me mandaria sei lá quantas. Eu fiquei pensando assim, até pensei na possibilidade, ainda tá em aberto, mas a ideia era maneira. E eu tenho até hoje lá a pulseira lá. Eu recebi duas, mas assim, engraçado que é parecido com isso. Cara, Papatinho, você é workaholic, assim. Eu posso dizer que eu sei bem o que é isso, né? Mas em algum momento você descansa, muito embora você falou que dia de semana você tá produzindo, final de semana você tá em estrada, em show. Mas assim, quem é o Papatinho fora do Papatinho? Caraca, difícil essa pergunta. Cara, hobby. Cara, eu gosto... Foi uma coisa que até me ajudou muito na pandemia, foi o surf, entendeu? Eu moro ali no Recreio, eu gosto de surfar. E o surf... O esporte, de uma maneira geral, eu até falo para quem trabalha muito, seja fazendo música ou qualquer outro tipo de exercício, assim, de função, ele libera um pouco o estresse que fica preso aqui. Muito. E assim, eu não tava muito bem já de cabeça quando começou a pandemia e tudo que eu tava fazendo parou. Porque imagina. Entendeu? Então eu fui e precisava de alguma atividade que me desse... Tirasse. Eu sou hiperativo total, eu ando pra lá e pra cá o tempo inteiro, eu só falo no telefone andando, Então eu sou muito ativo. E tudo parar de uma hora pra outra, as sessões de estúdio, as viagens de show, me deixou preso em casa mal. Então eu lembro que liberaram esporte aquático. E eu já surfava quando era moleque, assim, né? Mas assim, não tinha tanta dedicação, não ia tanto. Eu sabia até já surfar. Só que na pandemia eu fiquei fissurado de uma forma que... me ajudou muito para produzir. Porque eu ia, surfava o dia todo e de noite eu ficava fazendo música em casa. Isso na pandemia. Fiquei preso no apartamento em 2020 inteiro fazendo isso. Isso me ajudou muito. Então, e hoje,
graças a isso, esse momento, eu mergulhei de cabeça no esporte, de uma maneira que eu tenho uma vivência do surf também. Mas você faz até hoje? Sim, sim. E eu procuro sempre estar surfando, assim. Eu saio do estúdio, às vezes, para pegar a onda e volto, assim, no meio da sessão, assim. A galera... Cara, eu tenho um contato de amigos muito grande que pratica também. Não, tem a galera lá que fica mandando sempre, mensagem sempre. Tem onda sei lá onde. É. Aí eu, tô no estúdio. Vamos parar pra comer. Aí eu vou, escapo rapidinho, escuto a elétrica, vou lá, pego as ondas, volto e me sinto renovado. Então, isso me ajudou muito. Ajudou a minha cabeça, minha saúde também. E me fez ter esse outro lado. Papatinho workaholic na parte musical, shows. Mas eu tenho também o papatinho do esporte, até porque isso foi me levando para outras paradas. Por exemplo, teve um campeonato da WSL de surf, que foi transmitido pela Sport TV ao vivo. Você fez... Eu fui convidado como artista, entendi. do surf. Entendi. E assim, eu gosto muito também de futebol. Eu acompanho o Flamengo sempre que eu posso, estou no Maracanã. E a música te ajuda a conectar com o seu hobby, né? Por eu ser o papatinho, eu acabei indo surfar no campeonato de surf, que eu não surfaria. Eu acabei indo tocar na final da Libertadores da América. O Flamengo foi campeão em 2019. Eu fiz um show com o Gabriel Pensador na abertura e o Flamengo foi campeão. Ou seja, o contato com o esporte, assim, tira um pouco dessa parada de trabalho. Mesmo o trabalho continuando conectado. Como eu, meio que de brincadeira, e botei o Gabigol para gravar um rap, ele gravou e a música deu certo. Putz, é verdade, cara. Internet. O Gabigol... Então, como assim? E aí, o Gabigol ama trap. Ele conhece todo mundo e Mas tudo. não precisa ter voz ou no trap isso nem tanto? Então, precisa ter um trabalho de produção ali. O trap tem o autotune, que ele é um afinador automático e já faz parte da estética do gênero. De voz? De voz, então afina as notas no tom certinho. Gente, já imaginou gravando um trap? Gente, ia ser a coisa mais disruptiva do mundo. Imagina, Camila fora... Então, esse tipo de coisa acabou me ajudando e ajudando também a minha parte do trabalho também. Óbvio. Porque não foi uma coisa que ficou, não só da parte de... Caraca, Gabigol. Não na parte só da saúde, claro que ajudou, mas também das conexões. E família, teu pai? Bom, meu pai e minha mãe são muito orgulhosos de mim, são exemplo de pais, assim. Meu irmão, eles veem meu irmão junto comigo, né? Melhor coisa, né? Melhor coisa, entendeu? Tipo, foi sensacional, assim, acho que eles veem a felicidade, porque assim, eu consegui conquistar minha parada primeiro do que meu irmão. É um mercado difícil, vamos assim, você não tem... Obviamente, mas você não tem tantas pessoas relevantes, tantos produtores, assim, que sejam conhecidérrimos, assim, como você se tornou, né? Sim, não, exatamente. Foi uma coisa que foi desvendar um novo, né? Sim, exatamente. E é isso, hoje em dia tá, tipo, todo mundo orgulhoso, sabe? Isso aí. Eu tenho uma neném também. Jura? Minha neném de 9 meses. Ah, é? E tô junto. Ah, é? A Jade é minha mulher. E é uma coisa que 9 meses? Exatamente. E a gente tem essa nova família, né, pra aproveitar, que é uma fuga também que eu tenho, que é um momento de paz. Né? É meu momento de paz, que é pra eu sair desse mundo da doideira, que é a estrada, que é o trabalho, que é o estresse. E eu acho que é legal, assim, essa fala, porque às vezes tem muita aquela coisa, faça o que você ama. Cara, você vai fazer o que você ama, mas no meio do caminho, no processo de você fazer o que você ama, vai ter coisa que você não ama. Logística, estrada, longe da família. Cara, muita coisa, cara. É a parte mais chata, cara. A galera pensa que artista é só aquele lado bom, mas é chato pra caramba, cara. É muito cansativo. Papatinho, eu vou te falar, cara, que história legal. Sabe o que é o mais importante, assim, Eu tô conversando aqui com você, embora você seja tijucano, ou seja lá do Grajaú, Vila Isabel. Cara, parece que a gente se conhece há um tempão, mas o mais legal, assim, é a tua humildade, assim. E o quanto que você conseguiu... elevar, assim, novos cantores, quanto você conseguiu transformar vidas, inspirar. Você já parou pra pensar quantos... Cara, essa galera que deve se estapear pra você fazer a produção da vida deles. Exatamente. Isso é muito legal. Isso é maneiro pra caramba. É o que eu falo, assim, que a Papatunes é uma empresa que trabalha com sonhos. O Papatinho, produtor, trabalha com sonhos. É, isso aí. E sonho é muito delicado, porque eu vivo um sonho. Meu sonho, eu tô vivendo.
Mas quando a pessoa vem me mostrar uma música, é um sonho ali. A pessoa isso tá aí, trabalhando no Uber. isso, é a vida dela. Tá trabalhando no Uber, tá trabalhando, mas é um sonho. E eu respeito muito isso. Eu consigo entender que ali, às vezes, não tem uma luz no fim do túnel para aquela pessoa, mas eu vejo a música como um hobby também, que pode ajudar a vida daquela pessoa. Sabe? Você fazer uma música, você tá fazendo música, é igual eu surfo, tá ligado? Se for por isso, só por isso já tá bom para ele. É isso aí. Então eu não vou desacreditar ninguém. Até porque amanhã depois ele pode melhorar ou pode dar sorte de alguma coisa. Então eu sempre falo que eu vou fazer de tudo para ser um artista novo lá que eu acredito que pode virar. Mesmo assim, eu não posso garantir que ele vai dar certo. Que vai dar certo, que ele vai viver daquilo, que ele vai viver o sonho que eu vivo. Isso aí. Só que eu posso garantir que eu vou dar o meu melhor. Eu vou dar o meu melhor, ele dando o melhor dele, a gente vai ter essa chance, entendeu? E essa chance que faz a vida ficar mais legal. Isso aí. Que é o desafio. Cara, e no fim é um pouco o que eu faço também, né? Como investidor, eu vou lá, acredito naquele empreendedor que está começando. É muito realizador. Mas agora, como a gente é sócio, então você já apertou minha mão aqui, tá gravado, tá? Tá gravado, não pensa que não, é Papa Tudo. A Papa Tudo vai ser a grande holding, tá? Mas, ó, queria super te agradecer, cara. Você, assim, tem uma genialidade, assim... Ao mesmo tempo tem uma genialidade, tem uma humildade, assim, foi muito gostoso o papo contigo. Obrigada, Papatinho. Eu que agradeço o convite aí. Obrigada, cara. Brilhou. Valeu, obrigadão. Brilhou.